Estamos começando mais um pod deles. Eu tô aqui do lado do Bruno Melim, mas Bruno, antes de você falar, eu tenho que falar que aqui tá com um cheiro diferente. Tá sentindo? Eu tô, mano. Tem cheiro de milionário? Um trem diferente aqui. Não tô entendendo o que Cheirinho tá de sucesso. É? Estamos aqui para mais um episódio interestadual do pod deles com Vinícius Penido. Salve, irmão. Bom, prazer estar aqui com vocês. Pra quem não sabe, o Bruno é meu aluno, o Matheus inclusive já trabalhou comigo. Eu hoje estou aqui pra gente trocar uma ideia. Então, vamos trocar aqui sem muito critério, falar um pouco mais sobre mercado, sobre vida e tudo mais. Ele tá com uma autoridade aqui agora. Sem papa nas línguas. Mano, pra começar, né, cara? Quem é Vinícius Penido? De onde você é? Qual a sua idade? Pra quem não te conhece, muita gente já te conhece, mas quem é você? Bom, eu comecei com 14 anos a estudar sobre mercado financeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E eu sempre fui bom aluno, diferente das histórias aí que o pessoal vai na internet, eu não passava em nada, eu sempre fui o melhor aluno da turma. E daí, aquilo não era suficiente, eu estudava, 40 minutos pra prova e ia bem. E parecia que aquilo não era suficiente pra mim. E daí, minha mãe ficava feliz, eu dava orgulho pra todo mundo, mas no final das contas eu sabia que isso não mudaria minha vida. Afinal, tu ter hoje um resultado bom na escola ou na faculdade, que seja, não muda nada na tua vida. Pelo menos na minha percepção de valor. Então, ali com uns 14, 15 anos, eu comecei a estudar sobre mercado porque eu queria ser rico. Só por isso, não tinha nenhuma ambição diferente disso. E eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei hoje. Na minha expectativa, eu ia ficar rico com 50, 60 anos. Que é o que eu falo, que a maior parte das pessoas fala, se você investir por longo prazo, no final de tantos anos, você vai ficar com tal dinheiro. E eu consegui alcançar o resultado que eu achava que eu ia atingir com 60, 70 anos aos 18. Então, isso aí pra mim foi muito simbólico. E hoje, de fato, eu acredito que eu possa viver essa liberdade. E eu comecei a estudar sobre mercado, estudando sobre longo prazo. E o Bruno, inclusive, era meu aluno nessa época, que eu falava mais focado em ações. E eu falava de investimento por longo prazo. Então, a gente falava de valuation e tudo mais. Só que daí, a minha percepção começou a mudar, desde que eu comecei a operar no mercado de opções. Porque eu comecei a estudar muito sobre George Soros, que é um dos maiores investidores do mundo, pelo menos na minha visão. E ele fala muito sobre uma teoria que é a teoria da reflexividade, que basicamente é você confundir a causa e a consequência. E o exemplo mais claro disso é se a gente está falando de um cara que ele roubou uma balinha e foi preso. A gente não sabe se ele é bandido, afinal ele só roubou uma bala. Mas se ele vai lá na cadeia e convive com outros bandidos e continua agindo como um, aí você se pergunta, será que ele era um bandido antes ou a cadeia tornou ele bandido? Você confunde a causa e a consequência. E a mesma coisa, eu acredito que acontece no mercado financeiro. A gente não sabe se as ações estão subindo porque as pessoas estão comprando ou se as pessoas estão comprando porque as ações estão subindo. E daí eu comecei a entender, poxa, se eu puder surfar essas ondas no mercado, ou apostando na alta ou na baixa, eu consigo fazer dinheiro. E nessa época eu comecei a operar opções. E daí foi, pelo menos um dia muito simbólico para mim, quando o Sérgio Moro saiu do Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, e daí a bolsa despencou, 10, 20, 30%, algumas ações específicas, e daí eu fiz, acho que 200% com opções, e daí eu percebi assim, esse mercado tem muito potencial. E daí eu comecei a estudar muito, eu fiz muita grana no mercado de opções, nessa época eu estava com 16, 17 anos, e eu já fazia no mercado de opções mais do que o meu professor de sala de aula ganhava dando aula. E aí eu percebi assim, eu consigo empreender no mercado, afinal, se empreender é assumir risco, eu posso assumir risco no mercado de forma controlada e eu não preciso ter um chefe, não preciso ter funcionário, lidar com passivo, com jurídico, com contabilidade. Na verdade, contabilidade eu lido, mas é algo muito mais simples. Então, foi aquele turning que eu entendi que eu poderia ganhar dinheiro no curto prazo sim, diferente do que eu tinha escutado, que trade era uma furada. Para a maior parte das pessoas, isso pode até ser verdade, porque a pessoa não tem metodologia. Mas aí o problema não é o trade em si, e sim a falta de conhecimento, que vai te atrapalhar em qualquer área da tua vida. E daí, meses depois, eu comecei a operar no mercado de criptomoedas, que foi o que de fato mudou minha vida. Porque eu lembro exatamente quando o mercado começou a cair, em novembro de 2021, e eu fiquei vendido em Bitcoin e ADA Cardano. E nisso eu postei no meu Instagram e eu comecei a ser cancelado. E nesse dia eu coloquei R$400 nessas duas operações e eu transformei em 2.800 em algumas semanas. E eu cheguei pra mim mesmo e falei assim, cara, que bizarro. Imagina se eu pudesse fazer isso todo mês. Sacou? Foi uma sensação, eu não preciso mais comer na mão de ninguém, porque eu sei fazer dinheiro. E obviamente, essa rentabilidade não se replica, obviamente, senão em 2 anos eu teria trilionário. Mas a questão é, se eu souber controlar os riscos e aproveitar essas assimetrias que aparecem às vezes, eu consigo fazer muita grana. E daí eu comecei a operar mais no mercado de criptomoedas. E quem me acompanha no Instagram já viu que, a gente já chegou a fazer R$15 mil de lucro em uma semana. E assim, eu entendo o pessoal que tem muita objeção com trade, porque tem muita gente falando besteira sobre isso. Mas, de fato, eu acredito que dá para você empreender no mercado, assumindo risco de forma controlada. É isso que eu trago lá no meu perfil.
Cara, cada vez que eu escuto ele falar, eu me sinto mais burro. Cara, o Matheus, ele sempre fala isso, quando a gente vai falar de... Quando a gente traz convidado pra falar mais de investimento, ele fala, mano, eu vou ficar meio perdido e tal. Mentira, o Matheus é um cara mentiroso, ele integra o papo, integra. Mano, mas teve um papo que eu troquei com você que eu não queria deixar de fora desse podcast aqui, que foi, acho que a primeira vez que eu te conheci, que a gente tava gravando uma live, alguma coisa assim, com o Vicenzo. E aí, você falou... podcast? Isso. Além da mesada. Isso. E aí você falou o negócio de questão de equilíbrio, sobre tipo, busca de equilíbrio na vida e tal. Mano, esse papo foi um papo que ficou na minha cabeça, eu gostei tanto disso, que a gente tava falando sobre questão tipo, de equilíbrio homeostase. Você lembra disso? Não. Mano, Como é que era? Só lembro que você e o Vicenzo estavam falando essa questão de, tipo assim, de buscar ou não equilíbrio na vida, tá ligado? De, tipo assim, por exemplo, tem muita gente que fala, eu... sei lá, passo meus 5 dias da semana trabalhando, os 2 dias de final de semana, tipo, joga o dia fora, não sei o que, procrastina, sai, não sei o que e tal. E chama isso de equilíbrio, né? Tipo, fala, minha vida tá equilibrada. E aí vocês começaram a falar a questão de, tipo assim, cara, o objetivo não é esse. O objetivo não é você ter esse equilíbrio. O objetivo é, talvez, você pensar nessa divisão semana, fim de semana com a sua vida. Então, vai ter momentos da sua vida que você vai estar ali, cara, super, super, super focadão, super trabalhando muito, trabalhando mais, tudo mais, se dedicando mais, talvez mais do que você deveria, entre aspas, e mais buscando no futuro poder viver um outro estilo de vida. Pode ser um estilo de vida mais relaxante, ou talvez que você continue trabalhando bastante, mas com a ajuda de outras pessoas, não sei. E isso, eu pensei muito nisso, Fraga, de tipo assim, cara, realmente, se você ficar buscando o equilíbrio na sua semana, ficar sempre no equilíbrio, você vai ficar parado, tá ligado? E quando você fala isso, eu fiquei pensando muito nisso. Eu vou falar aqui uma coisa polêmica, mas é verdade. Hoje, eu sou muito mais vagabundo do que eu era quando eu tinha, sei lá, R$500 na conta. Por quê? Porque eu aprendi como otimizar os meus resultados. Então, o que antes eu trabalhava uma semana, hoje eu consigo trabalhar, sei lá, 1 hora e resolver. Então hoje eu sou mais produtivo ao mesmo tempo que eu sou improdutivo. Tinha época que eu acordava 4h30 da manhã pra estudar. E isso foi muito importante pra eu chegar aqui. E é o desequilíbrio que a gente falou. Tipo assim, tu vai ter que acordar 4h30 da manhã em alguma época da tua vida pra tu se matar mesmo. Eu tava disposto a fazer o que fosse preciso naquela época. Eu lembro exatamente que meus pais falavam assim, cara, pega leve, você tem que, pelo menos no final de semana, acorda um pouco mais tarde. Eu falava, não. E eu não sabia porque eu tava fazendo aquilo. Até hoje eu não sei. Eu não sei de onde eu tirei força pra fazer aquilo. Só que eu queria tanto uma coisa que eu nem sabia que eu queria, que eu acordava todo dia 4h30 da manhã. E isso durou pelo menos 1 ano e meio. E aquilo foi muito importante. Porque eu me conheci muito, porque eu vi meus limites, e eu comecei a estudar muito sobre o mercado. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu acordo, sei lá, 11 horas da manhã, 10, 9, muito mais tarde do que eu acordava antes, e não tem mais essa firmeza com horário e objetivo, porque hoje eu já consegui entender como que eu consigo masterizar as minhas metas e ser produtivo em função disso. Cara, é interessante porque quando a gente pensa em equilíbrio, eu tenho comigo que o equilíbrio ele não existe. Em algum momento você vai desequilibrar o lado da saúde, por exemplo, igual você desequilibrou, porque você perdeu saúde no ponto de você acordar em um determinado horário, se desgastar durante um dia inteiro, focado em uma determinada coisa. Você acaba perdendo um lado, por exemplo, na saúde, para focar, por exemplo, no trabalho. Agora, em outros momentos da vida, você vai desfocar no trabalho, por exemplo, para ganhar em saúde, que é o momento hoje que você vive. Que é não desfocar necessariamente no trabalho, mas ser mais vagabundo no termo nisso. Não, é mais saúde mental mesmo, porque, por exemplo, antes eu passava, sei lá, 1 ano e meio, eu passei acordando cedo. Hoje eu consigo viajar, dar uma relaxada, conhecer um lugar novo, conversar com gente nova, ir para fora do país. Isso para mim vale muito. Acho que isso aí vale mais do que dinheiro, mais que tempo, porque você consegue expandir tua consciência em níveis que você não conseguiria se você continuasse no mesmo lugar, vendo a cara das mesmas pessoas, falando das mesmas coisas. Esse é o perigo da rotina, porque muitas das vezes você pode cair na mesmice de acreditar que o mundo gira em torno de você. A gente estava até conversando hoje lá no hotel, que quando você sai da sua cidade, você percebe que você é um nada, saca? Você vai para outro lugar, você vê que a vida ali funciona normalmente, tem gente com dinheiro pra caramba, tem gente pobre, como em qualquer outro lugar. Você percebe que o mundo gira independente de você estar lá ou não. E daí tu percebe que talvez a sua rotina não seja tão importante assim. Às vezes a gente quer achar que as coisas devem nos servir. Na verdade, a gente serve aos outros. Cara, é interessante. Eu conheço alguém mais vagabundo que você, que é o Arthur, que tá ali. O Arthur, ele é mais vagabundo que você, não é isso, Arthur? O Arthur, ele tá... Cara, não entendi por que você falou isso do nada. Foi um jeito meio... Foi um jeito carinhoso de te chamar. De me introduzir no podcast. É um jeito carinhoso de te chamar, que hoje você tá sacando comigo. Não sou vagabundo. Tá. Comentário do Arthur, não sou vagabundo. Fica convincente aí. Nada convincente. Mano, essa parte
Bom, essa parte que a gente fala mais de filosofia, um jeito mais profundo, a gente consegue ver claramente algumas coisas que você posta, que você convive na rede social. E aí eu vejo, por exemplo, você falando... eu vejo você falando pouco, mas eu vejo você falando às vezes sobre sua religião, sobre seu contato com Deus. Como é que é isso? Como é que isso entrou pra sua vida? Cara, eu tive uma época de adolescente, assim, meio descrente, né? Acho que todo adolescente passa por isso. Eu li O Bruno ali... tá passando por isso. Não, cara, Eu ele percebi pelo brinco firmou dele, isso, cara. O Bruno, ele tá passando por um momento difícil na vida. A gente tem que trazer esse menino pro lado bom. Com o Lado tempo ele vai negro da descobrir. força. A gente não tem que forçar nada, não. Eu passei numa época meio obscura. Na época eu lia Nietzsche, era meio niilista, achava que o sentido da vida era nada. E eu demorei muito tempo pra cair na real e eu admito que até hoje eu me esqueço disso às vezes. E eu acho que eu sou católico, pra quem não sabe, pra quem chegou aqui de paraquedas. E a minha conversão foi um processo duro e até hoje eu tô nela. Não é um processo da noite pro dia. E demora muito pra você aceitar algumas coisas. E eu acho que a gente, como seres humanos, a gente comete um erro de achar que Deus tem que servir a gente. Tem muitas pessoas que acham, Deus vai te deixar rico, Deus vai fazer isso. Isso é teologia da prosperidade, né? Que fala que Deus é Deus da abundância. Cara, eu acho que isso não tem nada a ver. Deus não me deu nada do que eu fiz, tá ligado? Meu iPhone eu não comprei porque Deus me ajudou. Eu não fiz a minha viagem porque Deus me ajudou. Ele me deu saúde e com o meu livre-arbítrio eu alcancei isso. Só que não vem dizer que, se Deus tá me dando dinheiro é porque ele é ruim, porque ele tá deixando de dar pra uma pessoa. Ele só me deu livre-arbítrio e eu soube usar isso da maneira correta. Irresponsável seria se eu tivesse esse dinheiro e usasse ele da maneira errada, pra ficar em luxúria, fazer um monte de merda aí, como a gente sabe que tem gente que faz. Então eu acho que o dinheiro serve como uma coisa muito paralela. Na verdade, o que mais serve é você entender o seu papel diante de Deus. E, cara, você se olhar no espelho todos os dias... E tipo assim, cara, o meu sócio, o Luiz, a gente tem muito essa conversa, porque ele também é católico assim como eu. E, a gente faz dinheiro pra caramba junto, a gente nunca fez tanto dinheiro na nossa vida. Tem mês que a gente vai lá ver o fechamento, caralho, é muita grana, tem gente que não faz isso na vida inteira. A gente olha pro outro e fala assim, cara, a gente continua fazendo os mesmos erros. Se a gente morrer hoje, a gente vai pro inferno. Então o que adianta? Sacou? Então essa visão antropológica de você olhar no espelho, diante de Deus e pensar assim, cara, eu sou um merda, entendeu? Eu continuo errando, fazendo as mesmas coisas. Eu posso ganhar dinheiro, mas o que muda? Sacou? No final das contas, os seus erros continuam sendo os mesmos, né? Cara, é interessante porque eu tava lendo algumas passagens antes de vir pra cá e eu dei uma lida em uma passagem que falava que as nossas maiores conquistas são igual trapos sujos pra Deus. Que tudo que a gente fizesse seria um nada, porque ele não precisa de nada que a gente faz. E aí eu vou ligando algumas coisas. Fala muito na Bíblia também da gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que a gente é a imagem e semelhança do Senhor, Filho dele, que ele é o dono da prata e do ouro. Isso tudo, quando eu falo vários versículos sequência em relação a isso, me faz crer que a gente tem uma predisposição à riqueza. Que a gente tem uma predisposição a não viver debaixo da ponte, por exemplo. Que a gente não foi feito para viver a pobreza, a gente não foi feito para viver debaixo da ponte, a gente não foi feito para viver com um pouco, a gente foi feito para viver no mundo. Eu discordo. Legal, isso já vai ficar legal esse papo agora quando você discorda, eu adoro quando alguém discorda. Mas assim, cara, no meu pensamento dentro disso, da gente não ter a gente ter uma predisposição para riqueza, eu acredito que depende da gente fazer o necessário. Que é dado a inteligência para o ser humano fazer o necessário e ele escolhe não fazer pelo livre-arbítrio. Não, a minha visão é que a gente não foi criado pra ter ou não ter dinheiro, a gente foi criado pra amar o outro, saca? Eu concordo. E se você for ver a casa de famílias pobres, tu fica constrangido com quanto amor e tanta felicidade que eles têm. Aí tu olha assim e fala, caralho, eu sou um merda mesmo, entendeu? Porque tu vê todo mundo se amando, vivendo uma vida feliz, enquanto você reclama de tudo, entendeu? Então acho que não é sobre dinheiro, saca? Tu tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, não diz sobre o que Deus te preparou pra você. E, cara, sei lá, eu tô num processo de tentar me desapegar disso a ponto de ver que o dinheiro é só um acessório, que obviamente eu tenho a liberdade a partir dele para usar o tempo que me sobra para cuidar dos meus relacionamentos, da minha relação com Deus. Porque eu percebo que, cara, se tu coloca o dinheiro na frente de tudo, tua vida fica muito vazia. Tipo assim, foi um pouco um choque para mim quando eu vi minha conta com vários dígitos e eu pensei assim, cara, e agora? Não tem mais o que fazer, sacou? O dinheiro não compra mais nada. Agora eu preciso buscar alguma coisa que vai além disso, entendeu? Porque quando você não tem grana, você fala assim, quando eu tiver aquilo, eu vou fazer isso, quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo, mas não compra. É foda. Cara, é interessante porque, tipo assim, em momento... Do jeito que você colocou aqui, é como se eu tivesse falado que o pobre é infeliz. Não é esse ponto. O que eu tô colocando é o seguinte... Não, só falei que Deus não nos criou pra ser pobre. Porque da maneira com qual você colocou, parecia que o pobre estava desagradando a Deus, entendeu?
Tá, não foi o que eu quis dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo. Quando a gente pensa o seguinte... Cara, você acha que o seu pai quer que você fique pobre? Não. Você acha que seu pai quer, por exemplo... Seu pai te mostra, por exemplo... Imagina o seguinte, você tá passando... Mas meu pai também é pecador, meu pai também tem erros. Ele também é pegar o dinheiro assim como eu. Eu concordo, mas eu tô colocando uma outra visão pra você. Do seguinte, por exemplo... Você tá uma criança pequena, tá passando numa loja de brinquedo. Ela vê o brinquedo e o pai não pode comprar. É triste pro pai aquilo. Eu tenho na minha concepção, cara... Como... Filho de Deus, mas eu não acredito que Deus me mostre uma coisa que eu não possa ter. Sim, eu tô entendendo o seu ponto. Tipo assim, o nosso papel é ganhar dinheiro. O nosso papel é ganhar dinheiro justamente pra não ter que dizer não pra nada. Mas ter ou não ter não condiciona a nossa condição moral daqui na Terra, entendeu? Se você não tiver dinheiro, você pode ser feliz do mesmo jeito. Mas eu concordo mas eu penso que a gente tem uma predisposição pra ter o dinheiro. Que a gente não tem, isso não impede a felicidade. Não, e de certa forma o dinheiro compra a felicidade sim, porque você, tu não tem que pegar um ônibus lotado, você não tem que escutar desaforo dos outros. Cara, isso aí vale mais do que dinheiro porque é humilhante, o que muitas pessoas passam. E assim, a gente não tem noção da realidade que muita gente tá passando agora porque a gente vive numa bolha, saca? Tem gente passando fome mesmo e a gente não tem contato com isso, né? Cara, eu fiz vários trabalhos sociais um tempo atrás e continuo tentando fazer ao máximo. É uma coisa que me chateia muito, cara, porque... Eu entendo que, por exemplo, o conhecimento que você passa hoje para as pessoas, ele é uma minoria que um acesso que, assim... Eu entendo que se as pessoas tivessem um acesso a esse conhecimento de determinada forma, eu teria ter um mundo muito diferente. E isso me chateia muito. Eu sei que não é uma coisa que a gente consegue mudar. A gente não consegue mudar o mundo de maneira geral. Mas são coisas que me chateiam muito, porque a gente vê situações muito tristes também. Eu me desiludi com essa ideia de mudar o mundo. Eu acho que quando tu entra na vida madura, tu percebe que é difícil você mudar a si mesmo, sacou? Então eu tento muito mais buscar uma mudança introspectiva, mudar minhas atitudes no dia a dia, a forma que eu trato o garçom, o faxineiro, do que tentar mudar o mundo, porque isso aí já muda a tua realidade. E as pessoas mais sensacionais que eu já conheci, elas tratavam todo mundo como se fosse igual. Ao mesmo tempo que eu conheci pessoas totalmente apegadas ao dinheiro e vazias, que tratavam todo mundo mal, que achavam que sabiam mais do que o outro só porque ganham dinheiro. Cara, qualquer idiota faz dinheiro. Qualquer idiota faz dinheiro. Assim, em termos morais, você não muda nada em relação ao dinheiro. Interessante. Caraca, mano, isso foi esse papo aqui, papo cabeça. Mas, papo cabeça. Inclusive, Tudo. Mas a gente tem que falar isso. Essa foi boa. Mano, falando sobre mudança introspectiva, falando sobre mudança em você mesmo e tal, falar do projeto Cabeça Menor, pô. Como é que tá, mano? Você tá treinando pesado ainda? Como é que tá? Eu comecei a treinar pesado mesmo lá pro meio pro final do ano passado. E daí eu tava bem tenso, assim, a alimentação tava direitinho e tal. Só que agora eu passei mais de um mês viajando, então dei uma relaxada, mas vamos voltar com força, fazer uma dieta e ter mais consistência ali, porque o meu problema foi que eu fiquei, 7 dias em Nova York, depois eu passei 10 dias no Colorado, depois eu passei alguns dias em Gramado, depois eu fiquei num hotel no Rio, então tipo assim, isso aí ficou perdido demais na rotina. Então outra parada assim, que parece muito maneira de fora, mas é um saco quando tu perde a tua rotina, porque você dorme meio mal às vezes, enfim. E, cara, perder a rotina é um palito, assim, mas pra se recuperar, nem sempre é tão fácil. Precisa pegar um ritmo muito pesado. Mas vale a pena. Cara, eu entendo bem como é que é dormir mal em Nova York. É triste. Pô, dá vontade de chorar. Nossa, imagina. Nossa, eu tô aqui morrendo aqui, perder viu? a rotina pra dormir mal em Nova York, Colorado. Cara, dinheiro deixa as pessoas mais bonitas. Cara, não sei. Você que vai dizer. Jogou a pressão, jogou a pressão. Jogou pra mim essa, tá vendo? Eu acho que eu fiquei mais bonito. Ah, eu tenho certeza. Mentira, não, eu Bruno. mais Você tirou esse tupete e eu não gostei, não. Sei lá. Não ligo pra isso. Ai. Não vou nem mais fazer pergunta. Pode perguntar, pra não ficar calado. Cara, mas sabe uma coisa boa pra gente falar agora? Pode falar. A gente tem que falar de uma coisa boa. Sabe o que é coisa boa? Se vestir bem é bom, não é? A gente tem que se vestir bem, não tem? Porque certeza. andar pelado é ruim. Nossa, você concorda comigo? Péssimo. A não ser que seja Nova York. A não ser que seja Nova York. Tá maluco, mó frio. A gente tem que falar de High For You. Cadê o controle? Isso. Temos que falar de High For You, a marca que veste o empreendedor brasileiro. Se você quer realmente vestir uma marca minimalista, uma marca que se te deixa confortável, é a High For You, não é isso, Bruno? É isso. Inclusive, a High For You vai enviar um presente pro senhor Vinícius. Uau. Vai chegar diretamente no Rio, no caso. Que isso? E... Tem que saber o dia que ele vai estar no Rio, né? Porque, né? Tem que saber que dia que ele não vai estar em ele viagem pode estar em Nova internacional. York, pode estar...
Mas, galera, Rafael é a marca que, pô, vocês estão ligados? Eu e o Matheusão estamos sempre usando aqui também, logo menos. Vinícius vai estar com o kit completo também. E pra você que quer conhecer a Rafael, as estampas, as blusas lisas também, só são apenas os melhores algodões do planeta. Algodão egípcio e algodão pimo, pode pesquisar depois. Então, o link da loja está na descrição. E tem uma questão que é o seguinte: ao longo desse episódio, a gente vai te fazer várias perguntas, você vai falar de várias coisas, e a gente vai selecionar uma coisa específica, algum assunto específico, pra virar a pergunta do episódio. Então, pô, a gente vai fazer uma pergunta específica pra você, tipo, sei lá, mano, qual foi a sua maior rentabilidade que você já teve numa operação? Não responde ainda. E aí pode virar a pergunta do episódio, quem acertar ganha algum brinde aí na High For You. Boa. Certo? Boa. Então, bom. Vamos lá. Tá vendo? Até o Arthur tá de High For You. O Arthur ali, ó. O Arthur tá hoje. Sempre de Rafael. Sempre não, né, Arthur? sempre Arthur, mentira. o iludido. Sempre, tô sempre sim, cara. Você sabe disso. Aham. O Arthur, ele é São Paulino, ele tá sempre iludido, entendeu? Agora, não é pior do que o Vasco, né? Porque o Vasco... Eu sou vascaíno, então eu tô sempre pessimista. E a gente sabe que você vai comprar o Vasco, né? Na Não, tô realidade. fora. Já compraram já, 777. Não, mas ainda dá pra comprar deles, não? Cara, os contatos que eu tenho lá dentro só me deixam triste, então tô fora. Bom é o galão da massa. Por que você não vira atleticano, pô? Por que não o quê? Por que você não vira atleticano? Eu já torci muito pro Atlético na Libertadores de 2013. Eu torci Foi pro quando o Galo Atlético. foi fundado. Quando o Galo foi campeão. Pô, aquele jogo contra o Tijuana, que o Riascos perdeu o pênalti. Depois o Riascos jogou no Vasco até, mas eu acompanhava nessa época. Que cara Jogou ruim, no Cruzeiro velho. também, pô. Nossa. Bom demais, Nossa, né? esse maluco é muito ruim. Ele é 2013, muito bom ruim, é demais. triste de ver ele jogar. Eu não sei como é que esse cara veio parar no futebol brasileiro até Não, hoje. e ele era ídolo no Vasco uma época. Porque Aham, ele era. fazia umas palhaçadas lá. Mano, Cara, saudade de ser ídolo por 2013. palhaçada, velho. Isso é... Não, porque a torcida do Vasco é muito carente, né? A gente teve um fenômeno lá da Vasco carente. E todo jogador que falava do Vasco, a torcida invadia o Instagram do cara. Então, se eu falar aqui no podcast que eu vou comprar o Vasco e soltar na internet, o nego vai vir no meu Instagram e falar pra comprar o Vasco. Então vamos soltar Não. essa, porque vai ser muito bom. Já solta o corte aqui. Vinícius Peredo compra o Vasco. Mano, mas você falou o negócio de 2013 e eu fiquei pensando, não sei porquê, mas eu pensei em questão tipo de o que você tava fazendo em 2013, o que você tava fazendo ao longo desses últimos anos que te fez ter essa cabeça de em relação à escola, em relação à faculdade. Porque, por exemplo, pô, você é um cara que fala muito sobre isso, advogando contra, talvez, faculdade, falando sobre a importância que, tipo, teve na sua vida, mas que como te moldou pra ser uma pessoa que entende o valor, não o valor, mas a falta de valor de você se entregar demais à vida Sim. acadêmica, talvez. Cara, tem um livro que ele se chama The Triple Package, que é... Eu acho que o nome é Why... É o porquê das nacionalidades mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, que são os romenos e, se não me engano, os cubanos. O romeno é todo aquele que termina o sobrenome com Ian. Então, Kim Kardashian, essa galera é toda descendente de romeno, eles têm um sucesso muito grande. Então, provavelmente, se você for pegar os romenos dos Estados Unidos, eles têm um PIB per capita ali maior do que toda a população, se você pegar ali de americanos nativos, né? Por que eu falei disso? Esse livro, ele enumera 3 fatores de sucesso dessas nações, que são complexo de superioridade, complexo de inferioridade e controle de impulsos. Então, complexo de superioridade é você se sentir melhor que os outros. Eu acho que nessa época eu me sentia muito melhor que os outros, por mais que isso pareça desumilde, né? Porque eu era o melhor aluno da turma, eu sabia mais de conteúdo ali de escola que todo mundo. Então, pô, me achava foda. Eu sei mais do que os outros, o pessoal aí tá tirando 3 na prova, eu tô gabaritando. Então eu achava que eu era melhor que os outros. Só que ao mesmo tempo eu tinha um complexo de inferioridade, porque eu não conseguia me enturmar, sacou? Eu tentava ali ser da galera, mas eu não conseguia. Chegava nas garotinhas, não conseguia. Então, tipo assim, esse complexo de inferioridade me moldou muito. Isso foi muito importante pra mim, porque eu me sentia muito isolado. E várias vezes na minha vida eu me senti sozinho, tá? Isso foi muito, muito, muito forte pra mim. Porque durante os anos ali de desenvolvimento, até eu chegar onde eu cheguei e saber quem eu era, ou seja, até eu desbloquear o meu propósito, né? Eu fiquei muito tempo sozinho sem saber o que eu queria da minha vida. Então, isso moldou muito quem eu sou, porque eu não fazia questão de fazer amizade. Muitas das vezes eu deixava isso de lado. Tava todo mundo lá em festa, comemorando sei lá o quê, e eu tava em casa, sei lá, estudando, lendo, não fazendo nada, só queria me conhecer melhor. Então, esse complexo de inferioridade foi importante para eu me conhecer. E aí a gente tá num ponto importante, né? Porque muita gente chega lá no meu Instagram e fala assim, eu queria ter descoberto seu Instagram antes, queria ter te seguido antes. Mas na real é que a pessoa tinha que ter se descoberto antes. Porque quanto mais cedo você descobre o teu propósito, a tua identidade, você vai mais longe. Então, a identidade é uma parada muito importante. Porque se você não sabe quem você é, você vai tentar ser da galera. Aí, assim, na escola,
cara vai lá e bebe só pra aparecer da galera, o cara vai lá e usa droga só pra aparecer da galera. E eu nunca fui desse nível, mas eu sempre tive um complexo de inferioridade muito grande. E o terceiro é controle de impulsos, né? É você tem uma coisa que você tá com muita vontade de fazer, tua intuição tá querendo que você vá, mas você não vai, porque você sabe o que você precisa fazer. Eu acho que isso foi muito importante pra mim no começo, porque eu sempre fui muito focado no que eu queria, que era ganhar dinheiro, não sabia como nem quando, mas eu fui muito focado. E nessa época, 2013, eu já era muito viciado em aprender alguma coisa. Eu não sabia o que, mas eu era viciado em aprender. Tanto que, nessa época, eu tinha um canal no YouTube de gameplay, né? Que eu era viciado em videogame. Mas eu tentava crescer esse canal, inclusive não dava certo. Qual que é o nome do canal? É o meu de hoje, eu apaguei já. Ah, não, pô. Tá privado, eu mostro pra vocês depois. Show. Quem for aqui desse podcast me chamar no privado, eu mando o link do vídeo. A gente vai deixar o link aí na descrição. Vamos deixar. O nome era Creek Games. Mas agora... Por que Creek? Eu lembro, sei lá, eu não me lembro. Não, aí houve essa história. Teve um dia que eu fiquei criando conta fake no Gmail, tá ligado? Pra ganhar inscrito. Aí eu criei tipo umas 70 contas e eu me inscrevia no meu canal de um moleque que tinha canal lá junto comigo, que jogava comigo. Mas essa época foi importante pra eu entender mais do YouTube até, e sobre criação de conteúdo, porque eu percebi que era uma porcaria. E, enfim, foi importante sim. E sobre essa época também, cara, eu sempre fui um pouco diferente das pessoas. Muita gente fala, eu sou que nem você, mas cara, eu tive muitos pontos diferentes de todo mundo. Eu nunca fui de ver desenho quando era criança. Eu via Globo News. Não sei porquê, mas eu botava na Globo News. Eu ficava tentando aprender alguma coisa, eu não sabia como de novo. Eu aprendi a ler sozinho também. Tipo assim, eu era viciado em ficar no computador vendo notícia do Vasco. Eu aprendi a ler sozinho. Aprendi a ler sozinho no site do Vasco. Minha mãe também aprendeu a ler sozinha na infância dela. Mó doideira isso. No site do Vasco? Não, no site do Vasco não. Não tinha site. Nem Vasco. Não, Vasco tinha. Vasco era bom naquela época. Mas eu aprendi a ler sozinho e isso foi muito importante pro meu processo de me tornar autodidata. Porque tudo que eu sei hoje que me fez faturar os milhões que eu já faturei, 1 milhão que eu já faturei, 1 milhão e poucada, até o final do podcast sozinho. A gente vai saber o número exato, hein? Não, 1 milhão nesse ano, então. Foi me tornar autodidata e aprender as coisas sozinho. Isso foi muito importante pra mim. Cara, é interessante, 2 coisas que você colocou. Você falou sobre propósito e descobrir. Qual que é o seu propósito e como que a pessoa pode descobrir o propósito dela? Cara, eu não tenho um propósito claro. Eu acho que me referi mais à identidade, né? Mas eu acho que o meu objetivo aqui é ser melhor a cada dia para as pessoas que eu amo e ser mais livre e tornar as pessoas mais livres. Porque eu percebo no meu conteúdo, a gente já tem mais de 1.700 alunos na comunidade, e eu percebo que é uma dor muito grande nas pessoas mesmo, viver refém de um emprego, de um salário, e eu quero mesmo libertar as pessoas, porque, na boa, essa é a única coisa que eu sei fazer, libertar os outros, e eu tenho que usar isso porque foi a única coisa que Deus me ofereceu e eu soube utilizar com maestria. Como é que a pessoa ela descobre essa... Porque você, querendo ou não, você descobriu um motivo. Um motivo para poder seguir. Como é que a pessoa também pode descobrir? Como é que o Bruno, por exemplo, ele pode descobrir o motivo dele? Que o Bruno tá perdido. Se fudendo. Você tem que tentar várias vezes e errar. Eu concordo, cara. Eu já me perguntaram isso também. E eu acho que não existe... Não existe resposta. Você tem que... Não adianta o que o Vini vão falar aqui, não vai adiantar nada do que a gente falar. Se a gente falar pra você, cara, faz tal coisa. Se você fazer tal coisa, pode dar certo? Pode. Como qualquer pode dar certo. Mas pode dar errado também. E provavelmente vai dar errado. Porque isso é o que a gente falar, que às vezes é o que deu certo com a gente, ou com alguém que a gente conhece. E, pô, bicho, é tão difícil a nossa percepção... Não tem fórmula, saca? Exato, a percepção de cada um sobre cada coisa que você vê, cada evento, sei lá, jogo... Mano, tem jogo de futebol que muda a vida de alguém, tem, sei lá, você vai num filme que muda a sua vida, você lê um livro que muda a sua vida, isso tudo depende. Cara, eu vejo isso... A mesma forma que eu vejo o mercado. O mercado é o seguinte, por exemplo, se a gente está falando de análise gráfica, é você observar um padrão e estatisticamente em algum momento ele vai funcionar. Isso é a mesma coisa na tua vida. Tu vai tentar várias coisas e estatisticamente alguma hora tu vai descobrir. Então é você aumentar ao máximo tua exposição para alguma hora dar certo. Errar até acertar. Mas errar e tipo, analisando, não né? Errar e percebendo. Dando tipo assim, murro em ponto de faca. Tem tendo a consciência que você vai errar em algum momento pra poder buscar o acerto. Sim, pô. Eu tive canal, eu achava que eu ia ser o novo David Jones. Pra quem não sabe, é um grande youtuber aí que eu assistia muito na época. E, tipo assim, eu não ia ser, mas eu tive que me frustrar nisso. Aí eu me frustrei em várias coisas. Eu já tive... Cara, com 12, 13 anos eu tinha uma página motivacional no Instagram. Com 12, 13 anos. Imagina, um menino de 12 anos assim, seja melhor do que hoje. @Fábrica de Águias. Só procurar. Existe o arroba? Existe ainda. Não, vou conferir isso. Eu acho que ainda existe. Não, eu troquei o arroba, verdade. Qual que é o arroba novo?
Agora é... Pô, não lembro de cabeça. Mas essa página tá, tipo, ativa? Tá ativa, só que eu arquivei as postagens porque eu ia fazer um canal de corte, mas eu desisti. Ah, Eu preciso muito ver isso, mano. eu também. Não, eu quero ver os vídeos de gameplay, né? Eu mostro pra vocês depois. Tá bom, Quero muito tá bom. ver, cara. A gente vai ter que jogar uma gameplay com ele um dia. Boa. Acho Parei de videogame, larguei essa vida. Que isso, cara? Um podcast jogando aqui, Videogame é coisa de criança. lugar que eu te indiquei, cara. PlayStation é coisa de criança. Indicações do Foi cancelado, né? Eu postei um vídeo falando que Eu lembro. videogame é tudo coisa de isso. criança Aham. e a galera ficou boladona. lugar que eu te indiquei tem videogame. Mas eu não quero, cara. Tá Não jogo vendo mais aí? videogame. Que- Eu não É quero viciante, videogame. Não quero. Eu sei que se eu jogar eu vou ficar viciado. Tipo assim, é Pô, mas muito é sério bom, assim, cara? É tipo assim, eu acho a parada muito viciante, sério. Não, obviamente se tu quiser jogar um FIFA esporadicamente, fazer uma parada assim, mas eu acho que tem formas melhores de você se distrair, enfim. Eu criar não jogo mais, tipo assim, não jogo, Eu jogo. nunca fui muito de jogar videogame tipo, sozinho, fraga, tipo assim. Eu jogava em grupo, tá ligado? Não, mesmo assim, mas tipo assim, vou passar o tempo, vou entrar na party, mesmo assim eu fiz Cara, isso tipo na pandemia, mas Mano, eu vou mesmo entregar assim, demais minha pô, idade aqui agora. É porque minha parada foi muito extrema. Tinha uma época que eu jogava o dia inteiro. Eu lembro exatamente, era férias da escola, eu jogava o dia inteiro. Era assim, eu dormia 5 da manhã. Tá? Hoje em dia você acorda 5 da manhã. Não. Hoje em dia ele tá Já vagabundo, mano. Hoje em dia eu sou milionário. Não, Vai vir o corte. a Eu sou fórmula é- milionário, não acorda Fiquei assim. milionário dormindo 5 da manhã jogando videogame. Mas não foi nessa época não. Mas nessa época eu dormia 5 da manhã, acordava meio-dia já ligando o videogame pra jogar. E lá, era uma parada bizarra de triste, assim. Era uma rotina muito zoada. Eu lembro que eu saía assim de casa, olhava pro quintal, era tudo meio cinza. Sei lá, parecia muito longe da realidade. Eu vivi bem essa época, fui extremo, mas enfim, não quero voltar a isso. E é muito viciante. Eu jogava muito GTA, cara. Eu acho GTA o melhor jogo da história. Assim, eu era viciado, sério, jogar GTA online, fazer os golpes, eu achava isso. GTA é esse. O problema do GTA pra quem é viciado é que é infinito, né? O jogo não acaba, teoricamente. Não, e você sempre tem uma coisa nova, ainda mais quando você tem gente. Às vezes tu sai lá atirando em todo mundo, mata-mata. Pô, isso é muito bom. Cara, eu Quero voltar pra essa vida, não. duvido que vocês jogaram Polystation. Não sei nem o que é. Tá vendo? Nem eu. Era pra quem não tinha dinheiro pra Você comprar nasceu em que ano? PlayStation na época, 98. Que isso, tem idade da minha irmã. Isso é bom ou é ruim? Eu não entendi. Não, minha irmã é velha, pô. Então eu sou velho, no caso, né? Tá. Mano, tipo assim, quem não tinha dinheiro pra comprar o PlayStation, comprava o Polystation, que era o PlayStation falsificado. Vendia no EAPOC faz aqui sentido, em Brasília. agora que eu percebi. É, mano, nossa, sensacional. Eu não tinha dinheiro pra comprar o PlayStation, eu comprava o Polystation, mano. Era só Mario, só jogava Mario. Caralho. Sensacional, cara. Eu adorava jogar Mario, velho. Eu jogava Subway Surfers, Temple Run. esse joguinho de Nossa, isso celular. é jogo Eu tô- raiz. Isso é jogo eu tô- raiz. Nunca jogava online. Eu era- Tá vendo? Tá aí uma parada minha, eu era uma porcaria em tudo isso. Minha irmã era boa zona no Temple Run. Pô, como é que você é ruim no Temple Run, mano? Pô, cara, eu era Cara, é horrível. só fazer, tipo... Tá, cara, mas eu sou distraído com essas paradas. Eu lembro que assim, a gente combinava assim, a gente tinha um iPad, a minha irmã jogava uma, eu jogava uma. Só que era muito injusto, porque ela ficava meia hora na corrida, aí você eu ficava 30 segundos. sacou? Ela já sabia que isso ia acontecer, entendeu? Tudo Óbvio. planejado. Mano, mas, pô, vamos falar agora. Pô, a gente não pode deixar passar falar de mercado financeiro em si, né? Agora é a hora que eu fico calado. Entendeu? Não, agora é a hora que você dá incisões Cômicas. muito bem colocadas Tá, ali. cômicas. Mas, mano, primeiro te perguntar sobre... Eu quero te perguntar sobre o agora, sobre o que você tá fazendo agora. A gente já viu um pouco do que você fazia, mas eu acho que é mais interessante a gente falar do que você faz Cara, agora. Só perguntar antes. Ele podia explicar o que ele faz pro Então, leigo? exato. Esse O eu retardado. Ah, nossa, agora eu me senti É, mais o leigo, o ainda. retardado. Eu me senti mais leigo ainda agora, tá vendo? Não, Mano, o que eu conta aí. falo no meu perfil, que a gente fala lá que é o Crypto Trader, né? Que é você aprender a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, seja na alta, seja na baixa. Por quê? Bom, se a gente está falando do mercado de ações, a gente está falando de empresas, as quais têm as suas ações negociadas, e a gente consegue, de certa forma, entender qual o valor intrínseco daquelas ações. Afinal, o valor de uma empresa é o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente ajustado ao risco. Isso aí é valuation trazido... Tá, ele deu uma embolada na mente da pessoa. Eu senti a Começou engrenagem bem. funcionando na É cabeça que dele. começou bem, aí ele valor presente do futuro Não, tal, pô, e tal. é só aí tu, eu- só tá. tu pensa assim, o cara tá vendendo bala no 5º ano da escola. Ele vai sair no 10º ano, fazer aqui simples. O valor da empresa dele no 5º ano é o que ele vai fazer em todos os anos, trazido ao 5º ano, ajustado ao risco de, sei lá, ter uma pandemia no meio desses anos e Entendi. mudar o fluxo de caixa da vendedora de balas. Deu pra entender, deu pra pegar, vai lá.
E eu acho que por eu ter esse background de ações, isso foi muito importante para moldar minha metodologia no mercado de criptomoedas, né? Porque, assim, muita gente fala de holding cripto, o que na minha visão, não faz sentido nenhum. Por quê? A gente sabe qual a oferta do Bitcoin, que são, eu não vou falar aqui o número porque eu esqueci, mas são milhões e milhões. 20 milhões. Acho que 21 milhões, que vai acabar em 2.150 de serem minerados. E a partir daquele dia a gente vai ter só essa quantia que vai ser negociada. Então, em tese, o Bitcoin é deflacionário. O que isso significa? Com o tempo, o Bitcoin só vai se valorizar, porque só tem um copo desse no mundo, ele vai ser valioso, mas tem vários não. O Bitcoin tem uma oferta determinada. Só que o problema é que a gente não tem como prever a demanda. E a demanda está sujeita aos ciclos de mercado. O que são os ciclos de mercado? É ganância e medo. Então, quando tem a pandemia, fica todo mundo se borrando de medo. Quando tá num tempo bom de todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz e comprando mais ainda. Então, por que eu, a partir da teoria da reflexividade que eu falei lá no começo, não ganho dinheiro na alta e na baixa? É tão simples quanto isso. E aí você tem algumas formas de identificar esse tipo de padrão no gráfico. E eu faço análise gráfica junto com análise técnica, que, para quem não sabe, é você olhar o gráfico e olhar alguns indicadores para tomar a sua decisão. E muita gente vê isso como muito arriscado. Mas na minha visão, arriscado é você comprar um ativo que pode cair 30%, 40% em um mês e ser considerado normal. Eu não acho isso comum e muito menos legal. Então, acho que o que me levou a chegar nesse ponto foi entender que o mercado de criptomoedas era muito volátil e isso cria oportunidade. E se eu soubesse gerenciar o risco da maneira correta, gerenciar as emoções, eu ia fazer muita grana. Uhum. E, mano, quando foi... eu lembro quando você teve essa transição de quando você falava mais sobre investimento a longo prazo e passou a falar sobre opções. E aí, depois você passou mais para as criptos, mas ainda seguindo essa pegada. O meu turning para cripto foi por causa de um cancelamento que eu tive, né? Uhum. Eu falei assim, comprar Bitcoin só porque caiu é burrice. Estou vendendo e lucrando nessa baixa. E daí começaram a me cancelar, falando que eu tinha bebido água da privada, que é uma criança que não sabe nada de mercado. Só que, tipo assim, isso se provou com a metodologia e com o resultado que eu tive. Eu fiz 2.400 de lucro em algumas semanas. Então, tipo assim, esse cancelamento foi importante porque mostrou que estava dando certo. Porque o Bitcoin, ele tem toda uma comunidade de fanboys ali, que se você falar qualquer coisinha do Bitcoin, eles estão dispostos a tirar a pedra em você. Sim. Você fala assim, o Bitcoin... E se cair a internet no mundo inteiro, o que vai acontecer com o Bitcoin? Você faz essa pergunta para eles, começam a dar um ataque, começam a espernear. E óbvio que isso é uma exceção, mas tem uma galerinha chata com isso. Aí nessa época teve gente falando que ia me processar porque eu falei mal do Bitcoin. Teve gente falando que ia atrás de mim. Cara, já teve gente falando que eu ia ser preso, assim. Parada doida, mas... Enfim, isso foi muito importante pra gente fazer o turning, porque eu entendi que o mercado de cripto tinha muita oportunidade em todos os aspectos. Desde muita gente procurando na internet sobre isso, até muito resultado no mercado. Então, era o melhor dos cenários, né? Uhum. E eu lembro que quando você teve essa fase, tipo assim, essa transição, você falava mal de cripto no começo, né? Sim, eu sempre falava mal de cripto pro longo prazo. Como é que foi, mano? Tipo assim, eu acho que tem muita gente, e principalmente pra quem tá produzindo conteúdo na internet, ou quem, sei lá, produz, ou, mano, mesmo pra quem é dentro da sua família. Tipo, tem gente que tem muito medo ou incapaz de, tipo, mudar de opinião e de mostrar que mudou de opinião. Eu acho que você foi um cara que você conseguiu fazer isso muito bem. Não de mudar de opinião, mas de trazer novos pontos e falar, galera, pô, eu falava muito isso, você continua falando porque você tava, tipo, você não se contrariou, você só aderiu a novos pontos. Continua mesmo, tipo assim, eu tô aqui pelo dinheiro, sacou? Uhum. Eu nunca escondi isso de ninguém, eu tô operando em cripto pra ganhar dinheiro. Eu não tô aqui porque eu acho que o Satoshi Nakamoto foi um gênio. Eu não tô aqui porque eu acho que o Vitalik Buterin fundou o Ethereum e vai ser a próxima moeda. Cara, eu não ligo pra nada disso. Não quero saber da NFT do macaco, não quero saber nada disso. Eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Eu sempre deixei isso claro pra deixar bem claro, pessoal, que se parar de ter oportunidade pra cripto, eu vou pra opção. Se parar de ter oportunidade de opção, eu vou pra cripto. Enfim, eu vou onde tem dinheiro. Onde tem dinheiro eu tô indo. Uhum. Eu não tô indo pela ideologia em si, sim pelo que ela traz. Boa. E pra quem ainda não entendeu, o que são as opções, mano? Que é um derivativo e tal, uma opção de investimento que muita gente não conhece, mesmo estando dentro da Bolsa de Valores. Bom, as opções são derivativos, né? São contratos de você ter a opção de comprar ou de vender uma ação. E elas são um pouco complexas para quem está começando, porque você pode comprar uma opção de venda, vender uma opção de compra, isso aí explode a cabeça de um monte de gente. Mas, basicamente, é você apostar ou na alta ou na baixa de um ativo. E eu vou dar aqui 2 exemplos práticos disso. Porque a opção, como o nome diz, ela tem o direito, mas não a obrigação de ser exercida. Como assim? Ora, se a gente está falando de um ingresso de cinema, você compra lá o ingresso para ver, sei lá, Homem-Aranha. Você comprou o ingresso por R$30, você tem o direito, mas não a obrigação de ver o filme. Então essa é uma opção de compra. Por quê? Você tem a opção de ter aquilo. Outro exemplo de opção de compra. Um apartamento, você dá uma entrada de 30 mil para um apartamento de 300 mil. Você pagou 30 mil pela opção de comprar aquele apartamento por 300 mil. Então se o apartamento subir
para 700 mil, você ainda pode comprar ele por 300. É isso que acontece nas ações. E no caso, uma opção de venda é o seguro do carro, que tu paga todo mês ali, sei lá, depende do carro, né? Vamos dizer que você fez um seguro de um Corolla que é 5 mil, sei lá, posso estar falando besteira aqui. 5 mil reais o seguro. Então você está pagando 5 mil reais pelo direito de vender o teu carro por, sei lá, 70 mil. E o estranho é que as pessoas fazem seguro do carro, mas não fazem do patrimônio. E aí que surge a oportunidade de você se proteger da queda, de você monetizar quando o mercado está caindo e tudo mais. Só que o problema é que o pessoal não entende, aí quer começar a fazer lançamento de opção, não entende as gregas. Porque dentro das opções, para quem não está entendendo, existe uma forma de precificar elas, que é o chamado Black and Scholes, que é uma fórmula que a gente tem várias, que são as letras gregas, né? Teta, Vega, Rho e Delta, também tem o Gama. E elas servem como variáveis dentro do preço. Eu não vou me aprofundar aqui, senão vai virar uma masterclass de opções. Mas basicamente elas servem para você entender o efeito de cada mudança ali. Então tem taxa de juros, tem passagem no tempo, tem o preço do ativo. Então basicamente é uma forma de você ganhar explosivamente na alta ou na baixa. Muito bom, Matheusão. Muito incrível. Vocês entenderam? Não, ficou Deu bom, pô. pra entender. Eu queria perguntar uma coisa, mano. Eu vou sair do mercado por causa que se eu continuar nessa conversa, eu vou me perder aqui, entendeu? Eu vou falar de Delta Gama, sei lá o que agora. Cara, como é que é ser cancelado? Cara, é uma sensação, é uma dualidade grande, né? Porque quando você se depara com aquilo, dá um choque, assim. Você fala, cara, o que é isso? Mas depois eu levo de boa, assim. É porque no começo eu ficava muito mal quando eu recebia hate. E agora eu recebo hate todo dia, então já acostumei. Mas no começo eu ficava assim, caraca, o cara tá falando mal de mim, cara. Que vacilo. Eu já percebo que isso é um colateral do meu sucesso, dos resultados que eu tenho. Eita, porra. Isso é o colateral. Pra quem tá assistindo no YouTube, vai ver o colateral agora, entendeu? Acho que isso é um colateral dos resultados que eu tenho. Mas na época, na hora deu uma angústia. Mas eu lembro que quem precisa me amar tá comigo. Quem tá ali na internet, eu não tô ligando pra opinião de ninguém. Eu te amo. Não te amo não. Tô zoando, tamo junto. Tô zoando, tamo junto. Ele é um dos alunos que eu mais gosto, pô. Moleque, gente boa pra caramba. Obrigado. Mano, ele taca toda hora um gatilho de autoridade aqui na gente. Acaba com a gente. Não, pô, moleque é meu aluno. Ele vai bater na autoridade aqui. Olha isso, quando o produto é bom, o cara compra 2 vezes. Ele comprou meu primeiro curso, que era o Decolar Financeiro, e ainda comprou a comunidade depois. Tá dando resultado, eu queria ver se era ruim mesmo. Tipo assim, porque eu vi o primeiro é uma bosta. Falei, não é possível que ele vai fazer 2 tão ruins. No segundo dia você já pediu pior reembolso, ainda, né? tá ligado? Isso se chama Lifetime Value. Tem os 7 dias de reembolso pra isso, né? Pois é. E você já pediu reembolso? Pediu reembolso nenhum. ainda deu prova social. Tem um vídeo do Bruno falando que é o melhor investimento que ele fez na vida dele. Isso aqui quebrou tudo. Você sabe que o vídeo foi um investimento, porque ele me pagou 5 mil reais pra fazer o vídeo. Então beleza. Eu também posso fazer um vídeo, tá? Eu sei atuar melhor que o Bruno. Tá? Mentira. Eu atuo nas câmeras há 2 anos. Você tem que ver uma vez, cara, a gente tava no Outback, a minha foi pra tirar uma foto com o Bruno simplesmente ignorou a menina. É mentira isso, ele sempre fala isso, é mentira. Ele faz isso direto, ele ignora as pessoas, ele não gosta de tirar foto, ele trata mal as pessoas na rua. Isso é verdade. Você tem que ver, ele trata muito mal as pessoas. Mas já te pedi, não é isso, Arthur? Como é que é tirar foto pra você, Ovidio? Cara, eu fico feliz. Eu acho Mas você já te param muito? Já. Muitas vezes? Lá em Gramado, tinha um rapaz tocando, acho que o nome dele era Salatiel, inclusive se ele tivesse assistindo, um abraço pra ele. Tava tocando violino na frente da igreja de noite, pegando uns trocados lá. Eu vi esse. Aí tipo assim, eu já tava andando bem longe ali da igreja, ele veio correndo atrás de mim, me parou pra tirar foto comigo, trocar uma ideia. Moleque, muito gente boa. Uma mentalidade muito maneira. Eu, assim, nunca fui parado muitas vezes também não, mas todas as vezes que me param, eu gosto de trocar uma ideia. Pô, eu fiquei felizão quando me pararam. Tipo, tem uma vez que eu tava vendo o jogo do Galo e me pararam. Aí eu fiquei feliz. Acho que foi a primeira vez que me pararam. Me pararam, tipo, pô, você que faz TikTok de investimento, né? Bruno, eu mesmo, cara. Pô, falou nossa, TikTok, cara, perdeu a autoridade. Você manda muito. Cara, TikTok, não, mas eu fiquei autoridade. felizão, mano. Fiquei felizão. Você manda muito. O cara foi conhecido pelo TikTok, mano. Não, viu? Melhor ser conhecido pelo TikTok do que não ser conhecido. É verdade. Não, olha que eu não sei não, hein? Mano. Eu conheço essas figuras aí que... Não, mas depende do caráter do seu TikTok. Então, é isso que eu tô falando. Então, pô. Vocês não sabem, mas o Arthur, ele tem um TikTok secreto. Fiquei sabendo disso, que ele tem um OnlyFans e ele não conta pra ninguém. Nem tô sabendo disso, cara, sinceramente. Tem um OnlyFans? Tem um OnlyFans. Quarto? Tem um OnlyFans? Eu vou colocar o link do OnlyFans aí do Arthur na descrição, galera. Quem quiser acessar. Tá? Ninguém nunca viu o Arthur, tá vendo aqui no podcast. Um dia. o Eu Arthur queria só contar Aquele cobra pra verem ele. Eu queria só contar o caso do Bruno, que ele falou sobre ser reconhecido e tal. Quando eu viajei com ele no Réveillon, o cara foi parado umas 4 vezes verdade. reconhecido, viu? Verdade. Tá famoso. Foi legal. O Bruno ele tem uma mansão, aí ele
Ele fica nessa aí. Você tem que ver onde que o Bruno mora. Só chega de helicóptero. Tem uma casa só no condomínio e só chega de helicóptero lá, meio do mato. É interessante. E pousa na piscina, inclusive. Piscina, isso mesmo. Então é um subcóptero. Submarino helicóptero. Subcóptero. Não, pô, helicóptero pode pousar na água, não? Pode? Qual foi, cara? Não? Ele soltou um copo. Meteu essa. Não pode? Meteu essa aí, ó. Cara, de onde você tá tirando isso? Não, pera aí. Helicóptero não Alguns pode pousar na água. Pousa na água. Não, pô, sim, mas pode. Tá bom. Então... Hã? Não, mas o helicóptero não afunda, não, enfim, senhor. vamos trocar assunto. Porque você Esse assunto foi incrível, Bruno. Aí, Tá, não, a gente eu vou- podia ficar o podcast eu vou pesquisar inteiro. Tu sobre fez isso. uns ganchos aí muito bons. Podemos ficar o podcast Não, inteiro só tá, nessa. mas eu vou pesquisar isso. Mas, mano, o legal do cancelamento é que muita gente usa o cancelamento pra poder aumentar o público e acabar monetizando dessa forma. A gente fez uma abertura de vagas, né? Depois do cancelamento. Eu lembro que na época foi... Cara, não é muito bom não, mas foi importante pro branding ali, pra gente parar de falar de opções e começar a falar mais de cripto, né? Mas na época bateu o meu pico em live, que era 80 pessoas. Eu falei, caralho, 80 pessoas. E nesse lançamento a gente bateu live com 760 pessoas. Então, explosivo. Cara, lançamento, produtos digitais, seus milhões aí no digital, a gente tava aqui parado e caiu venda. Fala um pouquinho disso, cara. Como é que tem sido esse mundo pra você, além de mercado financeiro, ganhando dinheiro agora com lançamento e tudo mais? Cara, eu acho que quando tu é bom, tu ganha dinheiro de todas as pontas. Nossa. Então, quanto mais eu ganho com o mercado, mais eu ganho com o digital. Eu percebo muito isso. Porque, cara, quando tu não tem resultado, tu não vai vender. Pelo menos é assim que eu enxergo. E isso está muito ligado ao resultado que eu entrego para os meus alunos. Então, minha preocupação nunca é vender mais, é entregar mais resultado para os alunos. E, pô, essa turma tem uns depoimentos bizarros, assim, de gente transformada mesmo. E isso é o que, de fato, me deixa comovido. Porque, como eu falei, dinheiro por dinheiro não faz diferença. O que me faz diferença mesmo é transformar a vida das pessoas e criar um negócio por trás disso. Porque agora a gente, pô, já tem mais de 8 funcionários. Tem gente trabalhando com um monte de coisa, transcrição, design, porra, uma série de coisas que nem eu sei direito como funciona, nem sou eu que estou tomando conta disso. Então, toma um parâmetro, uma proporção que você nem entende. A gente agora está construindo uma escola mesmo, mais de 1.000 alunos já, comunidade, mais de 1.600, como eu falei. E isso, eu acho fenomenal, você ter o poder de transformar as vidas através do teu conhecimento. E eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei tão cedo de novo. Porque o crescimento que eu tive, principalmente nesse ano, foi bizarro. Uhum. E, cara, você de vez em quando você para e, tipo, olha tudo de fora, um pouco você tem uma visão panorâmica, tipo, de tudo que você tem feito, de todo o impacto que você tem causado na vida das pessoas. O que você fala assim, cara, sou foda? Você fala de vez em quando, cara? Cara, falo, mas eu acho uma parada que eu erro isso, saca? Porque cara, hoje as pessoas que eu mais ando, elas faturam pelo menos 100 vezes mais do que eu. Elas têm empresas milhares de vezes maiores do que as minhas. E às vezes falta pra mim esse momento meio de epitáfio, né? De olhar pra trás e falar, olha o que eu construí. Eu acho que eu erro um pouco com isso, com gratidão, mas ao mesmo tempo isso que aumenta a minha ambição de querer chegar mais longe, né? Mas, assim, é nítido pra mim a quantidade de vidas transformadas através do meu conhecimento. Eu sou muito grato por isso, mas acho que o mérito nem é meu, saca? É só um jogo que quanto mais eu aprendo, mais eu quero que as pessoas aprendam. Eu aprendi muito com os outros também, os outros aprendem muito comigo. Esse é um jogo, eu aprendo muito com os meus alunos e sou muito grato a eles aí porque eles patrocinam, no final das contas, o canal e o conteúdo que eu sou capaz de produzir por lá. Então, eu sou muito grato pela transformação e, cara, só esse ano, assim, foi explosivo. A gente já botou, umas 700 cabeças pra dentro da comunidade, então isso aí é fenomenal. Fenomenal, irmão. Pô, muito fera. E agora que a gente já falou de muita coisa boa, tá todo mundo muito felizinho, tá na hora do baldinho da discórdia. Eu adoro esse balde. Cadê o... Ah, sim, o controle. Cadê? Arthur, controle. Enquanto o Bruno pega o controle, eu vou falando com vocês do balde da discórdia, tá vendo? O baldinho da discórdia, esse quadro, que é um oferecimento Drop com Enzo. Todo mundo já foi iludido, dropship. Bruno já perdeu milhões aí com dropship. Bruno Perdi foi 3 iludido. milhões com dropship. Eu perdi. Sério? Eu Claro que perdi foi isso. R$1.000. Tá vendo? Todo mundo já foi Eu iludido. já tive uma alguma loja de drop, mas eu parei na primeira semana. Porque eu percebi que eu precisaria gastar muito tempo. Aí eu preferi o mercado mesmo, que eu ganho dinheiro gastando 15 minutos por Ele dia. dá umas porradas de vez em quando, né? Eu só vou prestando atenção É às porque porradas ele que não vai soube dando. fazer o drop pra ganhar 15 Tá vendo? 15 Se você 15 estivesse... minutos por dia drop, tem que ficar minerando o produto, pô. Pô, você coloca outra pessoa pra minerar pra você. Toma. Tá. Diz a pessoa pra ficar fazer isso. Eu vou colocar você pra minerar pra mim. Aí tem que botar um contador aí muito bom pra não fazer merda com drop.
Cara, essa diferenciação. O Drop com Enzo é uma escola de dropship que se você estivesse, você não ia ter desistido na primeira semana. Eu tenho certeza E disso. você não ia ter problema com o contador também. Não ia ter esse problema, cara. Drop com Enzo patrocina esse quadro, que é um quadro sensacional. Esse balde é o balde mais bonito do Brasil. A gente faz questão dele ser bonito, assim, que é o charme dele. O Bruno adora o balde, tá? Tô louco pra trocar esse balde. Eu não deixo. O balde é bonito dessa forma. Ele é genial. Esse quadro é o seguinte. Você vai escolher, dentro de alguns nomes que tem aqui, você vai tirar 4 nomes. Desses 4 nomes, 2 serão pobres remelentos e 2 multimilionários. Pobre remelento de espírito, de dinheiro, de sei lá, do que você quiser. Justifique sua resposta. Eu quero a crítica, eu quero uma crítica pesada. Não, calma aí. É pra eu fazer crítica a essas pessoas? É pra Críticas você. construtivas. Eu sou um cara muito Ou não. crítico. Dá pra fazer um ponto aqui que eu acho importante. Tô gostando Que disso. tava numa época difícil da minha vida e eu tava com o tio Uli. Pra quem não sabe, o Uli é um grande mentor pra mim e hoje se tornou amigo e sócio. Cara, eu tava num momento muito difícil da minha vida porque eu sempre me cobrei muito. Sempre fui um cara que me cobrava muito dos resultados que eu queria ter. E uma vez, a gente tava num evento e ele falou assim, cara, você tem que ser duro com o processo e gentil com o resultado. Porque eu sou muito crítico, eu sempre sou muito crítico com as pessoas, sempre vejo defeito em tudo, em todo mundo, em mim mesmo. E daí eu percebi, cara, eu preciso ser duro no processo, ou seja, ser disciplinado a ponto de não deixar nada escapar no processo, mas na hora que o resultado vier, ser gentil comigo mesmo, porque eu fiz tudo que eu podia. Então, essa frase na verdade não é nem do Uli, né? É do Caio Matulevicius, pra quem não sabe, ele é dono do Eu Militar, que é a maior escola de ESA do Brasil. Inclusive ele me segue e acabou se tornando uma pessoa mais próxima. Eu tenho muita admiração. Inclusive o Flávio Augusto comprou um pedaço ali da empresa Quer dele. dizer, você é próximo do Flávio Augusto. Por tabela ali, você é próximo do Flávio Por Augusto. tabela então. talvez, mas admiro muito o trabalho do Caio. E ele que falou essa frase porque, pra quem não sabe, ele era militar, sargento ali da aeronáutica. Não sei, era sargento, ele tava trocando um tiro no Complexo do Alemão e o cara que tava do lado dele morreu tomando um tiro. E aquilo foi uma mudança na vida dele, que ele percebeu que ele tinha que fazer uma reviravolta, enfim. Mas essa frase é muito importante. Seja duro com o processo, gentil com o resultado. Porque daí você elimina qualquer tipo de ansiedade contra você mesmo e você deixa de ser um aval de você e começar a se apoiar mesmo no processo. E o resultado é só consequência. Todo assunto que eu coloco, ele solta uma frase filosófica. Não, essa frase é muito boa. Ficou muito acho bom. que, eu não lembro se foi você que me falou ela pela primeira vez ou se eu vi o tio Uli falar a primeira vez, mas essa frase, eu já falei essa frase pra várias pessoas também. Tipo, de muita gente justamente que tava, tipo assim, pô, fazendo tal coisa. Um amigo meu que tava, tipo, desenvolvendo um aplicativo outro dia aí. E ele tem muitas paradas de se cobrar e de depender, tipo, de opinião de outras pessoas sobre ele. Fala, tipo assim, de outras pessoas elogiarem, de sentirem orgulho, tipo, esse tipo de coisa. E aí eu falei com ele, pô, mano, se você ficasse dependendo... Primeiro, se você ficar dependendo do seu própria aceitação, assim, já vai se dar mal. Agora, depender da aceitação de outras pessoas, cara, você não vai ficar feliz, satisfeito nunca. Então, foca no processo, foca em dar o seu máximo, bicho. Porque nego quer fazer tudo meia bomba. Quer fazer tudo de um jeitinho, pá, faz um pouquinho aqui, aquilo ali. Não existe essa parada, sacou? Quando eu quis ser bom no mercado, eu tive que deixar a escola de lado, sacou? Não existe, levar as duas coisas ali com a barriga. Não existe isso. Desequilibrar. Vai ser uma porcaria nos dois. Fato. Cara, Bicho, eu discordo, porque depende... Mas eu só comecei a ter resultado quando Mas eu larguei acho que de novo. eu acho que assim, depende do que é pra você, depende dos seus objetivos. Então, por exemplo, você quer ser foda no mercado e a escola. Você pode, se o seu objetivo for literalmente, por exemplo, passar com Mas 6... o que é ser foda no mercado? Não, mas então, o que é ser foda no mercado? Depende do seu ter resultado. Aham. É se bancar, tá ligado? Exato, Ter e grana. você consegue ser foda no mercado e, por exemplo, se o seu objetivo for tirar 6 na escola, você consegue tirar 6 em todas as matérias da escola, passar com 60. Mas se tu for foda no mercado, tu não vai querer focar na escola. Não, sim, mas se você consegue. Eu não acho que é impossível, entendeu? Não, você consegue, mas você não vai querer. Não vai ter motivo, sim. Mas, por exemplo, pode ter, por exemplo, vamos supor, questão de... Muita gente tem questão de família, de pressão familiar. Muita gente já me Mas se tu chamou... tem grana, tu também não tem que estar sujeito aos outros. Depende, cara. Da satisfação pra família? Mas se tu tem grana, tu não precisa Eu fazer acho que isso. depende muito, mano. De caso pra caso. Tem muita gente que... Acho que o dinheiro compra essa decisão aí. Não sei não. Acho que até um certo limite. o cara me falou que o pobre tá feliz e tudo compra o dinheiro, tudo o dinheiro compra. Não, o dinheiro compra a liberdade. Peraí, ué. Tá, mas tipo assim, o Bruno colocou esse ponto da família, por exemplo. O jovem atualmente, ele tem essa questão de aceitação. E mesmo ele tendo dinheiro, vamos lá, você não tem alguém que você quer ser aceito por essa pessoa? Não. Ou você tinha alguém? Não é possível, Vinícius. Talvez você não saiba que tinha, mas você tem. Eu Nunca vou descobrir quis. alguém depois. Eu vou descobrir. Não, eu acho que ter alguém Eu acho que desse tem nível- alguém que vai saber nos falar se tem, viu? Eu Não acho. tem ninguém que eu quero ser aceito. A cara que fez ali, eu acho que tem. A cara que fez.
Não, uma coisa que eu aprendi com o Uli, eu acho que ele é um cara muito outlier quanto a isso, é que ele não liga pra opinião de ninguém. Até pode ver as formas que ele se veste às vezes, realmente aquilo é um sinal de que assim, ele não tá ligando porque ninguém tá achando. E, cara, eu não ligo mesmo porque as pessoas acham. Porque o nego vai falar de qualquer jeito. E assim, eu vejo que hoje, muita gente, dessa galera aí mais bonitinha, me veria contra os olhos se eu falasse de outro jeito, se eu não fosse tão agressivo com as coisas. Ou no dia a dia, sei lá, amigos da escola me veriam diferente se eu fizesse faculdade. Mas, cara, não digo pra reputação, sacou? Porque eu percebi que a única reputação que eu tenho é comigo mesmo e com Deus. E aí, eu posso até aprofundar aqui num ponto, que é o professor Olavo de Carvalho, muita gente tem preconceito com ele, mas ele mudou minha vida em alguns aspectos. E na aula 1 do curso online de filosofia, que é o curso dele, ele fala para você escrever um necrológio, que é uma forma de você escrever uma carta, a qual será lida no seu enterro. Essa carta conta a sua biografia, de ponta a cabeça, tudo que você quer ter feito na Terra. E a única pessoa que tu deve alguma coisa é essa carta aí, tá ligado? A única pessoa que você tem que se preocupar com a reputação é com esse cara. Porque se esse cara quer ter uma família foda e você tá perdido aí em festa, fazendo um monte de besteira, então aí sim tu tem que se preocupar com a reputação. Só que se a tua reputação tá linkada à opinião dos outros, já era, porque sempre vai desagradar alguém. Eu não agrado meus pais em quase nada, só que eu dou muito orgulho pra eles. Você entende essa diferença? Tipo assim, meus pais provavelmente queriam que eu fizesse faculdade, que eu passasse sei lá quantos anos lá, mas eu dou orgulho pra eles de outra forma, entendeu? Então, acho que você ficar refém da opinião alheia, você vai ver uma eterna prisão. E a gente tá falando de liberdade. E essa liberdade é muito importante pra tua vida, saca? Não é nem só por dinheiro, é emocional mesmo. Cara, a gente vai entrando cada vez mais profundo. Sim, não, isso eu concordo, cara. Tipo, se você, como eu te falei, se você ficar dependendo... Você acha que, cara, você depende disso? Você, Matheus, depende de... Cara, a gente depende não, mas de satisfação, de dar satisfação pra outras pessoas, cara, assim, pra hoje... se sentir aceito, pra se sentir satisfeito. Pô, vou te dar um exemplo. Pra empreender, a gente tem que deixar pessoas insatisfeitas, não tem jeito. Porque, cara... Se você não agredir alguém até o meio-dia, o teu marketing tá muito ruim. Concordo. E outro ponto, cara, Cara, por exemplo, eu tava numa situação segura. Eu tava trabalhando em 2, 3 lugares ali com futebol, ganhando dinheiro e tal. Tava seguro, cara. Minhas contas estavam sendo pagas. Eu tava ajudando em casa, minha família, tudo certinho. Eu resolvi largar tudo, abrir um escritório e montar minha empresa de venda. Eu já tava vendendo em casa e tal, fazendo minhas vendas e tudo. Falei, cara, eu vou focar agora em ter um escritório, contratar pessoas. E tô tendo problema por isso. Eu tô tendo problema. Porque em casa, pô, Matheus, apertou aqui, porque você gastou lá no escritório, você gastou nisso. E é normal, é um processo de que em alguns momentos você tem que abrir mão de ter o dinheiro em determinados prazeres imediatos para poder ter prazeres futuros. Cara, ó, hoje se eu for olhar minha conta, tá menos do que a conta da empresa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que as coisas fazem parte desse processo, cara. Faz parte do processo de desagradar pessoas. Se a gente não desagradar alguém, tem alguma coisa errada. Você não consegue agradar todo mundo, cara. E pô, você falou uma coisa muito legal. Você falou que você é muito crítico. Antes de eu entrar mais no quadro que a gente tem que entrar, mas tipo assim... Cara, eu queria que você fizesse 3 críticas. 3 críticas. Uma pra mim, uma pro Bruno e uma pro podcast. Não tem construtiva. Alguma coisa tem que ter, né? Mas eu só vejo defeito em mim, eu não vejo defeito nos outros, assim, então... Você falou que você era crítico com os outros? Não, eu sou crítico quando eu vejo alguém falando uma coisa na internet, eu fico procurando defeito, sacou? Só que isso não é pra enumerar defeito de vocês. Isso não faria sentido aqui, pelo menos na minha visão. Não faz sentido. ele acaba com as minhas perguntas, ele acaba com tudo meu, tá vendo? Agora é meu parceiro, pô. Quando tu gosta da pessoa, tu não precisa ficar enumerando defeito dela. Eu vou entender que ele gosta de mim, entendeu? Eu vou entender isso. Ou pelo menos... essa carinha de não é isso, mas tudo bem. Não, é isso, pô. Ele sabe disso. Tá vendo, né? Se ele dramatiza a parada. Tá. Voltando pro quadro. Bora. Pessoas maravilhosas, você vai ter que escolher. Você tira primeiro os 4 nomes com calma, lê, abre com calma. Tá, aí você vai escolher. 1, 2... Tá, mas o que é pra eu fazer? Eu tô você vai escolher 2 pra ser pobre, remelento e 2 pra ser multimilionário. Mas isso não faz sentido. Justificar. Mas tá. Abre os nomes primeiro, analisa, porque depois você vai gastar. Quem foi o primeiro? Caiu o que eu imaginava, né? Pablo Marçal, muito bom. Pablo vai ser Paulo Guedes. Também. Isso é bom a gente perguntar. Pô, só tem político agora. Tio Woody. Político. Sogra. Bom, você tem que... Tem que escolher 2 pra ser pobre, remelento e 2 pra ser multimilionário e justificar, tá? Quando chegar na parte da sogra, a gente vai passar o microfone. Não, você simples aqui. Justificar. Tá, justificar. Tem que virar corte, entendeu? Tá bom, relaxa. Ó, multimilionário, tio Uli, porque eu sou muito grato a ele pelas portas que ele me abriu quando nem eu acreditava em mim. Então, ele já é, né?
Enfim. Minha sogra também, porque ela botou no mundo a pessoa mais importante que eu conheço hoje. Então, já é o suficiente. Que fofo. E, Escapou bem. por acaso, aqui do destino, Paulo Guedes e Pablo Marçal teriam que ser pobres, mas não é nada pessoal contra eles, não. Não, mas você escolheu dois em vez de escolher ele. Alguma justificativa Não, você porque tem que são dar. duas pessoas que eu tenho gratidão. E ingratidão é uma coisa que eu condeno. Tá, beleza, mas assim... Por que O estariam... que você achou do Paulo Guedes no governo? Muito bom. Agora já melhorou a pergunta. Vamos ser mais diretos. Não achei nada. Sei lá, eu acho que as pessoas tendem a sobrevalorizar o papel de um político, quando na real isso não muda muita coisa, porque o cenário, agora sendo técnico aqui, na minha visão o cenário internacional não colaborou nem um pouco. Eu acho que na medida do possível a gente teve uma inflação controlada. Eu acho que o Banco Central exagerou um pouco ali nos juros, abaixou muito, o que fez o dólar explodir. E depois eles se arrependeram, também estouraram o juro para cima. Então acho que o Banco Central em si pesa na mão, o Roberto Campos Neto pesa na mão, na minha visão. Mas isso aí é um ponto de vista que eu nunca falei nem na internet, porque, enfim. Mas eu acho que Ninguém tá te ele faz um escutando, bom trabalho. pode falar. Só que o problema dele é que ele não sabe se expressar. E como todo gênio, ele tem um defeito que é não saber se expressar, fala às vezes umas besteiras aí. Mas eu acho ele um cara genial. Tanto que ele fundou o BTG e o IBMEC, é um dos caras mais bem-sucedidos aí da política. E eu não acho que ele faça isso por dinheiro, não. Por mais que eu ache estranho um cara do tamanho dele estar na política. Então ele é um gênio, mas ele não sabe se expressar. Acho que todo gênio não sabe se expressar. Pô, O Elon Musk não sabe se expressar. Tanto que ele fala um monte de besteira. interessante. Tá. Tem uma tese que diz que quanto menos você sabe, mais fácil você se comunicar. Tanto que os caras mais bem-sucedidos do digital falando sobre mercado financeiro são os que menos sabem. Tá, agora eu já tô começando a pensar em algumas coisas aqui. Mas beleza. Pablo Marçal, você acha que Pablo Marçal. ele vai ser eleito presidente do Brasil? Acho que não. Acho que vai ser Bolsonaro mesmo. Você acha que vai dar Bolsonaro? Eu Lula acho. e Bolsonaro da Bolsonaro? No segundo Acho que vai dar Bolsonaro. Por que você acha isso? Porque eu quero que dê, porque eu não quero que o Lula seja presidente. Não Tá, tem- mas o Pablo Marçal é uma opção? Não. Por quê? Porque eu condeno a teologia da prosperidade, que diz que... Aquela parada que a gente conversou aqui no começo. Eu acho que é uma coisa que ele enfatiza muito. E tiveram alguns acontecimentos aí dele que eu não concordo. Tipo, Subiria no monte? subir no monte, Você subiria no monte do Paulo Marçal? Do Pablo, não, pô. De novo, Não, você toca o monte mas do eu acho Pablo. que ele tem um monte- trabalho importante, sim. Eu já consumi muito conteúdo dele. Ele é um cara inteligente pra caramba. Ele sabe muito de comunicação. Eu já aprendi muito com ele. Aquilo que eu falei de propósito e identidade, eu aprendi com ele. E eu sou grato a ele por muita coisa que eu já aprendi, mas ao mesmo tempo eu não preciso concordar com tudo. Então, peraí. Você falou de gratidão, colocou as pessoas serem Não, mas gratas tem um nível de gratidão muito maior pra esses dois aqui. Entendeu? Então você pode ser ingrato com o Pablo Marçal, no caso, Eu né? prefiro ser ingrato com o que menos me fez. Cara, e você tocou nesse ponto aí sobre... O pessoal fala, tipo... Você acha que tem muita gente que usa o nome de Deus pra vender na internet? Cara, Assim, usar o nome de Deus para vender, não dessa forma o brasileiro- Deixa maligna. eu terminar o quadro, o né? brasileiro tem um problema educativo, né? Porque educacional. Que ele não consegue entender as coisas. É analfabetismo funcional o nome disso, né? E tem duas palavras que eles entendem. Deus e Jesus. Então, é uma palavra universal. E você vê que muita gente usa assim, brincando, saca? Como se fosse um produto mesmo pra você vender. E grande parte... Não tô falando que é o caso do Pablo Marçal, não. Mas muita gente usa o nome de Deus como se fosse uma figura que tá submetida a gente. Então, se a gente quer, Deus vai prover. Não, não é assim que funciona, tá ligado? Não é assim que funciona. A gente que está submisso a ele. A gente que comete sempre os mesmos erros e ele sempre perdoa a gente. Então, essa é a minha visão, assim. Eu acho muito feio você usar o nome de Deus para vender, mas isso faz parte do teu estilo de vida. Eu acho que faz sentido você usar isso para transformar a vida de outras pessoas, assim como eu fui transformado, tanto com o professor Olavo, quanto o Ítalo Marcílio, Ícaro de Carvalho. Todas essas pessoas moldaram parte da minha conversão aí nesses últimos anos. Quer ver os outros dois nomes que sobraram? Deixa eu Talvez tenha ficado curioso. Enquanto ele tá vendo, eu vou terminando aqui o quadro Drop com Enzo. Drop com Enzo é a escola de dropship que vai realmente mudar a sua vida no dropship. E aqui embaixo tem um link com um presente do Enzo para você. Um manual do 0 aos 12 mil reais com drop. Entra nesse link, tem acesso que vai voar. Agora comentários do Penido sobre os outros dois nomes. Paulo Musi, eu acho ele um cara muito inteligente, muito culto. E eu gostei dele falando sobre o relacionamento dele com a mulher dele. E ele falou uma coisa sobre dinheiro interessante, que dinheiro pode ser um problema se você não tem responsabilidade, né? Porque quando tu tem dinheiro, tu tem poder de escolha. E para muitas pessoas ter poder de escolha é um perigo, saca? Então ele falou assim, dinheiro, ganhe como se não tivesse e viva como se não tivesse. Entendeu? Você não mudar o teu posicionamento diante das coisas por ter dinheiro ou não. O que em certa parte eu não concordo, mas o que eu tô querendo dizer é, o dinheiro pode ser uma armadilha para muita gente que não sabe usar a liberdade e confunde com libertinagem, que acha que pode fazer tudo, mas na verdade
Se ser muito livre é uma prisão. Eu acho que, por exemplo, tu poder viajar o mundo, você viajar o mundo inteiro sozinho é uma prisão. A você mesmo. E, sei lá, acho muito vazio essa vida aí. Muito bom. E qual é o último nome? Ryan Santos. Cara, sou grato a ele. Eu acho que ele é o cara que eu mais aprendi sobre mercado digital. Você até rasgou o papel, né? Não, rasguei a parte que não tava com o nome dele. Mas ele se perdeu. Sou muito grato a ele. Não, acho que ele se perdeu em algumas brigas aí. Mas, assim, ele é um cara que eu admiro. Ele transformou minha vida em alguns aspectos e sou grato a ele. Mas que ele se perca aí falando muita besteira e arranjando briga desnecessária. Ele é grato a todo mundo, já percebeu? Ele escapa mas isso é muito muito bem. legal. É porque eu não acho isso gostaria muito que legal, as pessoas tipo. fossem gratas comigo, tá ligado? Mas eu acho isso muito legal, de você achar, por exemplo, vamos supor, Você mesmo o escapa cara que muito coloca bem. no pobre remelento, você acha uma parada bacana sobre o cara, uma influência boa na sua vida. Só que, mano, falando sobre o Ryan e outros caras que foram nessa mesma linha, você acha que o Ryan foi um cara que exagerou, se perdeu um pouco no personagem, se perdeu um pouco nessa questão de caçar treta, de Cara, acho que crescer ele é um em gênio. polêmica? Acho que ele é um gênio. Acho que ele é um gênio. Tipo assim, o conhecimento que esse cara tem é genial. Mas ele tem um lado que, assim, acho que todo mundo tem esse lado de explosivo, assim, de querer arranjar treta, só que ele não soube controlar bem. Mas acho que isso é natural, saca? Todo mundo tá sujeito ao erro. Não acho que ele também seja um péssimo homem por isso. Ele pode errar e pedir perdão como todo mundo, então... Eu posso cometer os mesmos erros que ele um dia, ele pode ser melhor do que eu algum dia, pode ser pior, sim. Mas eu acho ele um cara muito inteligente, sabe muito sobre vendas. Muito sobre vendas. Muito Gostei bom. disso, tá vendo? O problema do Penido é que ele não tem um vendedor do lado dele. Esse que é o problema. Pior que eu tenho. Não, mas ele poderia ter mais. Eu vou cutucar isso até ele falar. Mas tá bom. Vamos lá. Mano, um outro tópico que eu queria tocar é sobre estudo. Tipo, hoje em dia, ou ao longo desses últimos anos, como é que você fez pra começar a estudar sobre opções e sobre cripto, principalmente, que são dois assuntos que, principalmente quando sei lá, você começou a estudar, eram menos falados, né, na internet, desse jeito. Cara, eu abria 20 mil abas no Google e estudava, quebrava a cabeça, comprava livro em inglês. Via curso em inglês, via as paradas lá de fora. Isso foi muito importante também, saber inglês. Eu acho que é uma habilidade que todo mundo tinha que desenvolver. Inglês e Excel, acho que são duas habilidades importantes. Isso é muito importante aí pra eu poder aprender, porque eu aprendi com o melhor conteúdo do mundo, que obviamente não é no Brasil, é lá fora. Porque se você só sabe português, você tá sujeito aí a um conteúdo muitas vezes manipulado, que a gente sabe que a nossa mídia aí é manipulada, e muito, muito, muito ruim, se você comparado ao lá de fora. É legal que ele falou que a mídia é manipulada e apontou pro pod Não, deles. televisão, entendeu? porque a gente sabe que as Aí grandes imagina emissoras assim, são manipuladas. O pod deles é manipulado, entendeu? Comprados. E hoje em dia, mano, pra se estudar, ou você... O que você tem feito pra estudar hoje? Ou você acha que, você tá numa fase que você tá mais, sei lá, buscando novos métodos seus, criando novas paradas e Cara, tal? eu tô buscando ser melhor no que eu sou, então acho que a melhor forma de estudar é colocando em prática o que eu já sei, né? Mas eu estudo muito sobre mercado gráfico, sobre indicadores, até sobre o Bitcoin em si, a tese dele. Acho que isso é importante pra reafirmar o que eu sei e o que eu deixo de saber. Pra nunca ficar de fora também, porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje, um mês é um ano, em termos de informação. Então você não pode ficar de fora. Então eu busco sempre estudar o máximo possível, reservar ali um tempo do meu dia pra, sei lá, buscar uma coisa diferente. Cara, nego fala mal de vendedor de curso, eu sou um dos maiores compradores de curso que eu já conheci. Eu compro curso de todo mundo pra aprender o máximo possível. E uma sacada sempre vai pagar. Então você paga, sei lá, R$2.000 num produto, uma sacada que você tiver ali dentro vai pagar tudo que você pagou, então... Eu acho que vale a pena... Aí, de novo, aquilo que a gente falou. Tu só vai descobrir teu propósito se ferrando na vida. E tu só vai aprender uma coisa nova e interessante comprando vários produtos até encontrar uma coisa que transforme mesmo. Você se acha um cara imperativo? Cara, em certos aspectos sim, em outros não. Eu sou muito relaxado com algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo... É porque ele tá mexendo no baldinho? É, porque ele toda hora ele pega uma coisa, eu começo a mexer, eu fiquei imaginando. Eu sou imperativo em relação a isso. Mas acho que isso é porque... Sei lá, minha cabeça é sempre a mil. Eu sempre penso 1000 coisas ao mesmo tempo. Então já pensei em várias coisas aqui enquanto eu tô conversando com vocês. Imaginei. Cara, a gente tem um quadro que a gente ainda não deu um nome, mas é pra ajudar o Bruno e o Arthur. A gente tá tentando ajudar os dois. E a gente tem um quadro, a gente ainda não conseguiu dar um nome pra esse quadro. Se puder até ajudar a gente durante isso, vai ser interessante. A cara do Arthur, pra mim, ele tá ótimo. Mas assim, é um quadro de dicas de relacionamento pros dois, que estão precisando, entendeu? E como a gente tá trazendo convidados que já estão namorando, já estão casados. Você falou aqui no backstage que quem não sabe ensina. Então, tu pode ensinar, pô.
Olha, ele te amassou, bruxa. Eu vou embora daqui. Nossa senhora. Nossa, tomando porrada no meu podcast, eu tô tomando porrada, meu Deus. Velho. Mas assim, depois dessa... Aí, eu não vou só nem pra deixar comentar claro muito. aqui, todo mundo que eu zoo é porque eu gosto pra caramba, Eu tá? tô vendo, isso daqui vai sair. Pode perguntar pra Marina que tá ali atrás, eu encho o saco dela porque eu amo muito. Inclusive, Arthur, passa o microfone pra ela, porque agora é o momento dos dois falarem, né? Como é que é estar do lado do Penido? Eu acho normal. Putz, normal. eu acho maravilhoso, eu acho excelente, mas normal. Normal. Não, é porque eu conheço o Vinícius desde 12 anos. Então eu conheço o Vinícius, ele era normal, não era, tipo, famoso nem nada. Então. Ele era normal. E vocês conhecem o Vinícius da internet. Eu conheço o Vinícius real, sabe? Da vida mesmo. Ah, O então Vinícius você é uma pessoa real. diferente, Ele é um Não, não é isso. personagem. Não, é porque a internet tem uma das minhas facetas. Deixa ela responder, que eu quero que ela se embole nas palavras, entendeu? É verdade, ele é muito melhor pessoalmente. Né? Que legal. Dê uma dica pra esses jovens que estão iniciando a uma vida. dica de vocês aí como casal pra se manter um bom relacionamento em relação a tudo. Eu acho que tu tem que... Pra homem ou pra mulher? Criticar a Ou pros dois? sogra, né? Pra homem ou pra mulher ou pros dois? Não, pros dois, cara. Cara, eu acho que é você estar disposto a fazer dar certo, porque aquela ideia de relacionamento onde os dois se encontram e tudo ocorre perfeitamente é mentira. Então, amar não é sobre uma condição emocional. Ah, eu estou sentindo amor por alguém. É você decidir mesmo amar essa pessoa. Então, se ela vacila contigo, você tem que estar disposto a amar ela a ponto de perdoar. E isso vale pra tudo no dia a dia, porque, cara, tu vai estar cheio de tentação o tempo inteiro, vai estar cheio de oportunidade de... Sempre vai ter uma brecha, saca? Mas se você decide amar uma pessoa, você vai mudar. Então, a dica de relacionamento é decidir amar e não querer amar. Entendeu? Dicas para o Tutu. Profundo. Você concorda com ele? Concordo. Eu acho que amor é sacrifício. Então, sei lá, quando o Vini quer alguma comida especial, eu pergunto pra ele, o que você quer e tal. Aí eu faço pra ele e tal, e ele fica muito feliz por isso. Então, eu acho que assim, eu me sacrificando, mesmo que, não tô afim de fazer comida, sei lá, lavando a louça, enfim, mesmo coisas pequenas mesmo, entendeu? A gente prova amor assim também. Ah, que fofo. Mas agora dá uma dica pro homem do relacionamento. Uma dica... eu quero uma dica pro homem vindo do outro lado, pô. Tá. Eu acho que o homem tem que passar de segurança, com certeza. Porque a mulher precisa muito disso, sabe? A gente é muito insegura e tal, enfim. Então o homem tem que afirmar toda hora, assim, que ela é muito especial, enfim. E acho que pagando a conta, que ele sempre fala sobre isso na internet, né? Eu acho que é uma forma de demonstrar isso, assim, que, tipo, ele também que não comanda em relação a isso, entendeu? Uhum. Eu acho que você paga a conta é uma forma de você se impor sobre a pessoa. E isso não é ruim, porque o homem precisa da mulher em algumas coisas e a mulher do homem em outras. Mas eu acho que é uma forma de você se impor e mostrar carinho pela pessoa. Pô, massa. O Bruno e o Arthur estão cheios do dinheiro, então Não, mas se você não tiver também, a comunidade ensina. já arrasta Pô. pra cima aqui. Essas dicas aí... Matheusão, tu aplicar essas dicas também. Você Não, fala que é pro vamos Bruno e pro aplicar Arthur, né? tudo. Mas ó, Vou explicar tudo. 24 anos tá nessa aí. 24, não, 23, me respeita. E já vai ficar pra titia já, hein? É, né? O cara critica a gente, mano, mas acaba é sujo com a pra gente, uma mano. lavada, né? Vocês são foda, mano. Vocês são foda. Mano, Eu gostei desse quadro. Eu acho que Pô, eu vou pior que chamar eu de gostei do quadro Diquinhas também. pro Tutu. Diquinhas pro Tutu. Dicas amorosas. Dicas amorosas. Mano, pro e Tutu. o Tutu, ele é um eterno, uma lenda aqui do podcast, que ninguém nunca viu, nem vai ver Chega aí, ele. pô. Não. É segredo, Não pode, pô, não ele é pode. Vou segredo. tirar uma foto dele e vou botar no meu Instagram, acabou essa porra. Nós vamos montar ainda o Tinder pro Tutu. A gente Não, vai calma, trazer- é porque o Tutu vai ser um grande método, entendeu? Do lançamento multibilionário que vai fazer em dezembro de 2025, entendeu? Aí o Tutu vai ser a cara do lançamento. Multibilionário, caralho. Bilionário. Captação Cara, de lead extrema. eu vou perguntar. Eu não sei o que é, não. Não, você sabe, é uma pergunta que eu sempre faço no podcast. Que eu quero trazer pro podcast. Ah, tá bom. Eu quero trazer um anão pro podcast. O que você acha? Acho fenomenal. Tá vendo? Boa, Todo boa, boa. mundo concorda Calma, com o anão. então, mas mas eu eu acho que tu não concordei pode, também. acho que tu não pode pensar pequeno, tá ligado? Que baixaria, cara. Mano, cancelamentos rolando. Mas assim, cara, eu sou doido pra trazer um anão pra, por exemplo, colocar um mini penido aqui. E aí ele ficar servindo água aqui pra você, sentar no seu colo e ficar no podcast aqui trocando ideia. Essa parte eu A achei... parte do colo eu posso excluir, Exato, né? ele exagerou, exato. Mas eu acho que, mano, imagina que legal, tipo assim, vamos supor, a gente afasta um pouco essa câmera central pra aparecer um pouquinho a mais aqui, pra quando ele passar, aparecer só uma cabecinha passando na frente da mesa, assim, sabe? Cara, vocês estão ocupados com coisas muito fúteis. Mano, mas olha só, não ia ser um diferente. Que podcast você viu que tem um anão? Me fala um podcast lá. com anão, mano. Tem forma de entreter melhor. Me Sítios. sugere. Sei lá, lotar essa mesa aqui, botar um videogame, como tu falou. Você quer jogar um videogame? Você não, quer jogar um pô, videogame, mas tá tem um vendo? formato diferente. A gente pensou em fazer a Pode banheira ser do um podcast com gameplay, pô. Gugu. Sabe a banheira do Gugu? Aham. Já viu? A gente Já. pensou em fazer aqui no meio do podcast. A gente também pensou na rinha de youtubers.
Que todo mundo cai na porrada? Sim. A gente pensou muito nisso. Eu tô doido pra dar uma surra no Arthur. Quando ele fala que a gente pensou muito nisso, é porque a gente É só falou eu em que um penso. episódio, a gente falou com mas- alguém, aí ele pensou Mas nisso eu depois. penso muito nisso, cara. Eu penso muito em ter um ringue e rolar uma porrada de influente. Tipo assim, acabou o baldinho aqui, aí já aparece o cara aqui, não, porrada. É, tal, aí já já aparece o rola a Ryan porrada aqui. entendeu? Você isso? falou de mim, Que Vinícius? A gente pensou muito nisso, cara. Isso é muito engraçado. Não, mas isso é legal. Você não ia ver. Você ia assistir. Eu tenho certeza que você ia assistir. Pelo menos de curiosidade, você fala assim, pô, os caras estão dando porrada, eu vou ter que assistir. Chama, sei lá, Gabriel Monteiro e o juiz aqui. Gostei dessa, cara. Por exemplo, o Patrick, lateral direito da América, você não deve nem conhecer o Patrick, Pô, lateral o Patricão, mano, jogou no Galo. direito. Jogou no Galo, não deve conhecer. Vamos mandar Pior ele pro Vasco. lateral da tá? história, mano. Vamos mandar ele pro Vasco alguma hora. Cara, falaram mal dele aqui no podcast. Ele já tá marcado um podcast com ele. A gente vai trazer o cara que falou mal dele aqui também no E podcast. E aí a intenção é rolar a briga aqui dentro. Tem que trazer o Leonardo Silva aqui. Monstro, Ah, boa, tá vendo? monstro. Se rolar uma briga, eu vou adorar. Eu quero uma briga. Eu quero uma porrada e um anão no meio separando. Imagina um anão separando. Vou fazer uma pergunta, mano, mas eu acho que vou ser cancelado se eu fizer. Então faça. Se um anão vier te assaltar, você corre? Ele veio Cara, te assaltar, Eu mano. moro no Rio de Janeiro, né? Então, É capaz de se assaltar ele, mano. Ah, é verdade. Eu tinha que perguntar um negócio sobre morar no Rio, mano. Você pretende, por exemplo, mudar do Rio pra São Paulo, mudar do Rio pra morar no exterior? Como é que é, cara? cara, essa é uma pergunta que eu me faço às vezes. E a dualidade. Eu acho que o Rio, de todas as cidades que eu já conheci no mundo, é a melhor que eu conheço. Sim, eu acho o Rio de Janeiro fenomenal. E eu acho que, em parte, isso é por causa das pessoas que eu conheço que estão lá. Que é a minha família, alguns meus amigos e as pessoas que eu trabalho. Mas tem uns pontos lá que eu não gosto, como qualquer cidade, muito violento o Rio. Mas em São Paulo eu não moraria, saca? Eu gosto muito do Rio. Mas eu também não descarto a possibilidade de passar uma temporada fora. Mas morar pra sempre, acho que não. Cara, é interessante que eu fui no Rio, eu voltei recentemente do Rio, inclusive toda vez que eu vou no Rio, ele não quer encontrar comigo. Não, cara, Aí eu tento marcar com ele, ele não quer, entendeu? Impressionante, mas a tudo agenda bem. tá cheia. Milionário é outra coisa, né, mano? Mas assim, fui no Rio, aí eu desci no Rio, assim, aí o taxista chegou pra mim, vambora que ontem morreu 2 aqui, vambora. Não, mas isso é pra, Aí- é pra te botar em pânico, pô. Aí depois eu fui embora, o cara, não fica muito tempo aí não, que já morreu 3 aqui, ó. Aí eu teve arrastão ali agora. O Luiz, o moleque que trabalha comigo, ele tava lá no Rio, né? Foi até quando vocês estavam. Aí chegou um molequinho de 13 anos, o moleque de 13 anos conseguiu enrolar ele a ponto de fazer ele dar mais dinheiro pro moleque. Então, tipo assim, o Rio cria uma malandragem em você, importante, que quem mora em outra cidade não tem. Não, se eu te contar das histórias que a gente passou no hotel, mano, eu não vou nem falar disso não, deixa quieto. Não, Podcast a gente não, não é uma boa podcast. Não, tipo assim, eu levei a minha equipe de vendedores todos, e eles sofreram cada golpe no hotel, que eu, assim, eu assustei. Quando eles falaram assim, cara, a gente sofreu tal golpe, assim, eu falei, e toda hora tinha um. Ah, cidade grande é assim mesmo. Você ficou onde lá no Rio? Ficamos na Barra, mano. Ah, o melhor lugar que tem lá. Tá vendo? Então eu não quero nem ficar no pior. Eu tava andando de Uber, o cara passou assim, pô, ali é a Cidade de Deus, ali só entra blindado helicóptero. Não, a Cidade de Deus é no meio da cidade mesmo. Cara, começa a refletir. Tipo assim, Não, tem que fazer, cara. Rio de Janeiro, todos os bairros têm favela, menos a Barra. interessante. Então eu fiquei num lugar bom que a gente ainda foi assaltado. Então, tá Foi assaltado? perfeito. Não, assaltado assim, sofremos golpes. mentindo em de rede assalto. social, cara. Aí, Mentira em rede social, olha só. a copy dele. Mano, pô, pra Muda gente... pra BH. Pra gente... primeiro... Eu tenho família aqui. Ah, meu, mentira. avô era mineiro. Mas ele tá Ele aqui? era... Não, meu avô já faleceu já. Ah, Então tá. você não tem família mais aqui. Não, mas eu tenho família aqui, cara. Eu tenho primos aqui, Hum. mas... a família mais distante, assim, a prima mais distante. Também tenho no Rio, mas distante. Tem eu aqui também, eu sou família. É isso, família da comunidade. Eu não sou da comunidade, então eu não vou fazer isso. Não, Vou te dar a tudo bem. pulseirinha aqui, pô. Da consistência? Pô, tá aqui. Que isso. Ó, tá bom. passando bastão. É isso. Vocês são foda, gente. Mano, mas pra gente ir caminhando pra finalização também, eu queria te agradecer por ter vindo aqui da distante terra do Rio de Janeiro e pegar minha pulseirinha. Pra quem tá no Spotify e não tá vendo, vai no YouTube assistir. Correu agora a entrega da pulseira. Minha mãe é muito grande. A cara Nossa, dele. Bruno, você estraga o momento. O momento era pra ser um momento fofo do podcast. Grupo Momentos. Boa, tá vendo? Gostei. Pronto. Tá vendo? Agora sim. Pode continuar. seu- Tinha inconsistência. Muito obrigado. Pode falar. Tamo junto. Bom, mas muito obrigado, Vini, por ter aparecido aqui. E, mano, eu queria te fazer uma última pergunta, cara. Pra
o que você faria se você tivesse uma pessoa que tá maluca de vontade pra começar a fazer dinheiro? Essa pessoa não sabe de absolutamente nada, tá ali com seus 14 anos, tá maluca pra começar. O que você falaria pra essa pessoa, cara? Cara, eu falaria pra ela entrar na comunidade, mas se ela não tivesse dinheiro, eu falaria pra ela estudar o máximo possível sobre mercado financeiro de criptomoedas que seja, porque eu acho que, por mais que a gente esteja falando de dinheiro, esses mercados eles resumem o comportamento humano como um todo. Então, se você for estudar finanças comportamentais, entender os vieses cognitivos, tu vai perceber que isso diz muito sobre você mesmo. Então, o autoconhecimento que o mercado te traz é enorme e você vai aprender muito sobre si, sobre os outros e sobre a economia como um todo, sobre negociações. E isso vale para tudo. Então, você vai entender que, por exemplo, se tu for estudar a história, tu vai ver que lá para 2014, se eu não me engano, teve o Ike Batista que enganou todo mundo com PowerPoint. Você vai ver que já tiveram um monte de golpe. Que, o surgimento das criptomoedas foi uma grande mudança de paradigma no mundo. Crise de 2008. Então, você entendendo a economia e o funcionamento do dinheiro como um todo, isso muda, de certa forma, o seu input cerebral da forma de ver o mundo. Porque às vezes a gente acha, agora tá tudo bem, vai vir aquele político que vai mudar pra coisa ruim. Mas não é assim que funciona. É ciclo, é cíclico. Então, às vezes não é sobre Bolsonaro, sobre Lula, é sobre um ciclo normal que acontece no mundo inteiro. Então a gente está agora num ciclo aí de retração econômica, porque os juros estão subindo e tudo mais. Então, entendendo isso, você fica menos refém de manipulações, como por exemplo, esse governo foi isso, aquele governo foi aquilo. Na verdade, o governo pouco diz, até porque o presidente nem manda no Brasil. Então, eu diria para você ligar menos para a política, porque isso de fato, por mais que influencie em alguns aspectos, que você pode sim querer se ligar, isso não muda o teu resultado. Pode vir o Papa ser presidente do Brasil. Se você não agir, a tua vida vai continuar sendo a mesma. Então, você tem um senso de responsabilidade que não foge à tua responsabilidade sobre você mesmo, porque a única pessoa que vai ser responsável pelo teu futuro é você. Não é político, não é ninguém que vai fazer nada por você. Eu falaria para você dar menos ouvido para as pessoas que estão te dando conselho, porque a maior parte delas não tem os resultados que você quer ter. Eu ignorei o conselho de todo mundo que me deu conselho. Meu tio falou para eu parar de investir na bolsa quando eu comecei, porque ele falou que eu ia perder tudo que eu tinha colocado. Um monte de gente falou que não ia dar certo o que eu estava fazendo. Um monte de gente falou que eu tinha que ter isso, tinha que ser formado naquilo. Eu não escutei ninguém. E até hoje eu ignoro a maior parte dos conselhos que me dão. Outro dia os caras me deram uns conselhos assim absurdamente ridículos de pessoas medíocres. Eu não posso estar escutando. Se você quer estar entre os melhores, você só pode escutar os conselhos de quem está lá. Então, eu diria para você ignorar alguns conselhos, estudar sobre macroeconomia e tudo mais, e se jogar no mundo, saca? Se importar menos com os erros, rir mais dos seus defeitos e começar a surfar as tendências com isso. Cara, eu fico muito feliz de estar falando com você aqui, porque realmente, cara, a gente vê cada dia que passa o tanto que você é inteligente, cara. A gente vê o tanto que tem de sabedoria, o tanto que tem de conhecimento e o tanto que a gente consegue aprender num papo tão curto com você. Eu costumo falar com o Bruno várias vezes que isso daqui é um MBA que a gente faz. Todo dia que a gente está aqui, eu saio muito melhor. E o papo que eu tive com você, e eu jurava, falei com o Bruno, mano, esse papo vai ser muito bosta, porque o Penido é sério pra caramba, eu não vou conseguir conversar com ele lá. Eu falei com ele das nossas calls na época lá do podcast. Eu falei, tinha época que a gente zoava muito. Mano, eu falei, não vou conseguir, mas tipo assim... O papo que a gente teve foi muito além de mercado financeiro, foi muito além de cripto, foi muito além de tudo isso. Foi um papo que realmente eu saio daqui melhor e eu saio com uma outra visão de situações que eu tinha de mundo. Então, assim, cara, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui hoje. A gente tem que marcar um segundo papo ainda, porque daqui a pouco você já vai ter 2, 3 milhões aí, daqui a pouco bilhões também. Então, assim, a gente tem que marcar outros papos para ter isso. E, cara, eu tô muito feliz pela sua presença. Obrigado e parabéns demais por tudo que você tá tendo, todo o conhecimento que você tá tendo. Tamo junto, irmão. Obrigadão aí pelas palavras. Prazer estar aqui com vocês também. Momento fofo. O momento fofo foi no finalzinho. Todo episódio tem um momento fofo do Matheusão. Então, pra galera que não te segue nas redes sociais, onde podemos te encontrar? Instagram, @oviniciuspenido, PENIDO, Penido, @oviniciuspenido. Lá eu falo sobre criptomoedas, um pouco da minha vida pessoal. E te ensino a ganhar dinheiro no mercado, especulando, ou se você quiser investindo, mas a minha preferência é surfar as tendências no mercado. Muito bom. Você que está nos assistindo no YouTube, o podcast pelo Spotify tá aí na descrição. Se você está pelo Spotify, o YouTube está aí na descrição. E o nosso Instagram também. Siga o pod deles lá. É isso aí. Se você não se inscreveu aqui, eu vou bater em você. Pronto, fala. Você vai bater em alguém? Eu vou bater, eu tô ficando forte, cara. Então eu não vou nem me inscrever. tô ficando forte, cara. Pera, eu vou bater em você. Mano, pronto, agora sim. Eu vou quebrar o Arthur num dia na porrada aí, ele sabe disso. Do nada, cara. Ele sabe disso. A gente tá pra arrumar essa briga já tem um tempão já. Aí, ele te ama muito, Arthur. Eu
tenho dó do Matheus falando isso, eu só consigo rir da cara dele. Você vai ver um dia, nós vamos montar essa rinha ainda aqui. Então fechou, muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Falou.